Entrevistas, saúde, músicas, beleza, curiosidades, cultura, esportes, negócios e muito mais. De Frente com Dani. Oi, gente. Muito boa noite. Estamos no ar aí, hein? Mais um podcast, 8º episódio. Muito obrigada a você. Muito obrigada a você que já se inscreveu, a você que já faz parte dessa comunidade aí, vamos colocar assim. Muito obrigada mesmo, tá? Você que ainda não faz parte, que não conhece, ainda te convido a vir fazer parte, te convido a se inscrever, ativar o sininho aí de notificação para ficar por dentro de tudo, tá? Te convido a curtir, a compartilhar, deixa seu like, compartilha aí, que o intuito aqui do canal é alcançar vidas, tá bom? Muito obrigada a você, tá? Que já fez tudo isso. E você que não fez, faça, tá bom? Porque hoje o programa tá incrível, incrível. Ó, vou te falar, fica comigo até o final. Porque eu tenho certeza que não é à toa que você tá aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Tenho certeza disso, viu? Mas, antes de apresentar o meu convidado que está aqui, né? Já quero agradecer o apoio dos patrocinadores. Vamos colocar assim, hein? Glória a Deus, hein? Recebo! Em nome de Jesus. Quero agradecer o apoio da GID Informática, tá? Se você não conhece, já convido você a ir conhecer a GID, tá? Eles trabalham com formatação de computador, manutenção, tudo que você precisar é com eles. Então, segue eles aí nas redes sociais, tá bom? Vai lá, segue, pede orçamento que eles respondem na hora, tá? Super indico. Minha indicação, hein? Segue eles. Também quero agradecer o apoio do Estúdio Podshine, tá? Que é aqui o ambiente maravilhoso, agradável, tá? Tudo profissional. Se você quer fazer videoconferência, se você quer fazer videoaula, aqui é o lugar, gente. Sério, super indico, tá? Por isso que eu estou aqui, tá? Então, por isso que eu indico, viu? Segue eles aí, também pede orçamento, enfim, pode chamar que eles respondem na hora. E também quero agradecer ao apoio do estúdio Eliane Andrade. Gente, ó, estou assim com o meu cabelo maravilhoso. Hoje eu fui lá nela, né? Para ela me dar um tratamento. Quero agradecer o apoio da Eliane. Se você não conhece, segue ela aí, fica por dentro de tudo. Todo o material que ela compartilha. Ela compartilha o trabalho dela, a vida pessoal também. Ela compartilha alguns spoilers lá, tá? Então, segue ela. Ela tem um trabalho incrível, incrível, incrível. Tá bom? Bom, e vamos começar, porque hoje está maravilhoso, está incrível. Vamos lá, vou apresentar o meu convidado desta noite, que está aqui comigo. Vou apresentar. Já sei que, assim, o fato dele estar aqui comigo, todo mundo já falou, como você conseguiu? Mas eu acredito que Deus está no controle e na direção. Foi por isso que o Espírito Santo queimou lá dentro no coração dele, sabe? E ele está aqui comigo. Então, vamos lá. O meu convidado desta noite, ele é um homem de Deus. Um homem, assim, firme, sabe? Eu pedi para ele vir aqui, né, compartilhar. Depois eu vou falar o tema que vocês já viram lá nas redes sociais. Mas hoje o tema que a gente vai falar é sobre... como fala? Fugiu. Salvação. Eu ia falar comunhão. É salvação, gente. Ele é casado com a pastora Andréia Amaro. Ele é pai do Johnny e Leone, tá? Pai do Johnny, pai do Leone, tá? Leoni, né? Falei certo, né? Ele é avô da Maria Júlia e da Ana. Ele é da cidade natal de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Carioca. Faz 3 anos que ele está em Itatiba. 3 anos. Gente, agora vamos lá na formação do homem, tá? Porque eu falei que eu vou ter até que falar bonito, porque a pessoa aqui é chique. Ele é formado em Ciências Contábeis, Teologia. E este ano ele vai concluir Ciências de Dados, tá? Ele é pós-graduado. Então, pós-graduação, Auditoria e Tributária. É assim mesmo que fala? É chique, gente. MBA, ele tem assim, ó, de graduação aqui do Auditoria e Tributária, né? Aí, ó, atualmente, hoje, ele trabalha em uma indústria na área de controladoria. Depois ele vai falar mais, explicar, viu? Com vocês, pastor Maurício Amaro. Uhul! Prazer estar aqui com você, Dani. Muito boa noite, pastor. Boa noite. Muito obrigada. Nossa, é muito chique, né? Muita coisa. Até me perdi aqui para falar, né? Bastante coisa. Viu? Muito obrigada, viu? Muito obrigada por o senhor ter aceitado, tá? Estar comigo. Como eu disse lá, comunhão, porque comigo já é uma comunhão o senhor estar aqui comigo, né? Mas é salvação o tema de hoje, né? Que nós vamos falar.
Tenho certeza que vidas serão alcançadas, tá? Amém. Tenho certeza que não foi à toa, assim, não. Ai, não. Jesus, ele tá na direção de tudo, né? E vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir, né? Você que tá aí assistindo, fica até o final, né, pastor? Isso. Fica até o final, acompanha, manda aí suas perguntas que vocês quiserem fazendo, que daí depois eu leio no final aqui e ele responde. Combinado? Combinado. Vamos começar? Vamos sim. Pastor, esse tema, quando a gente fala assim, salvação, para muitas pessoas gera medo. Isso. Não gera? Gera Muito. medo. Tem muita gente, assim, principalmente, assim, pessoas que falam, não, eu acredito em Deus tudo, mas na hora que fala salvação, a pessoa, ai, não. Né? Ou fala lá do Apocalipse, quando fala, lê lá Apocalipse, vê tudo que está acontecendo. As pessoas ficam com medo. Isso. E, assim, por um lado, vamos colocar assim, não é normal, né? Mas por um lado, assim, não, né? Se você acredita em Deus, tá ali no caminho certo, eu penso assim, né? O senhor me corrige, tá? Claro. Não é para ter medo, Claro. Não é para ter né? medo, não. Não é para ter medo. Então, eu vou deixar com o senhor. Tá Responda aí. Em relação à salvação, como que é? É para ter medo, não é? O que... Não, não é para ter medo, não. Na É. verdade, a salvação ela é bem simples. Ele é tão simples que as pessoas não acreditam. Uhum, Para a pessoa entender, primeiramente, sobre salvação, ela precisa saber que precisa. sim. Porque você imagina uma pessoa que está num barco, Uhum, né, no meio do mar, uhum, e ela entende que ela consegue chegar até algum ponto seguro, então ela naturalmente ela vai se achar que não precisa de salvação. Mas se essa pessoa está num barco, e esse barco está furado, está entrando água, ela naturalmente ela vai ter essa necessidade, ela sabe que precisa de salvação. Então, esse é o primeiro ponto. Por que ser salvo? Porque a gente precisa, primeiro, ter comunhão com Deus. sim. A salvação, ela é uma vida eterna com Deus, né? Normalmente as pessoas pensam que ao morrer resolve todos os problemas. Sim. Mas depois da morte, nós temos dois caminhos, né? A vida eterna, ou para aqueles que não reconhecerem Jesus como seu único suficiente Salvador, infelizmente tem o destino que é o inferno. Tá. Mas a salvação, ela se faz necessária porque a gente precisa olhar para o livro de Gênesis, olhar lá do início, né? Quando Adão peca, na realidade, ele peca, as pessoas pensam que ele pecou, o pecado dele foi desobedecer a Deus. Mas, na realidade, quando ele é arguído por Satanás, né? A sugestão de Satanás era que se eles comessem do fruto proibido, eles seriam como deuses. Então, encheu o coração dele de orgulho, encheu gerou uma necessidade de querer conhecer mais, de ser também poderoso, tanto quanto Deus. Então, esse foi o pecado. Então, quando Adão peca, a Bíblia diz que o pecado entra no mundo. Sim. E aí dá sequência à série de catástrofes que nós temos nos livros históricos, registros na Bíblia. Então, o mundo ele começou a entrar num processo de depravação. A salvação, ela passa a ser fundamental através da figura de Cristo. Então, foi necessário um sacrifício, Sim. né, para poder pagar essa conta, né? E, na realidade, as pessoas pensam que, por serem boas, elas vão para o céu, vão ter... isso, Depois eu tinha até essa pergunta mesmo. e são pessoas altruístas, pessoas que Sim. têm o prazer de fazer o O bem. bem a outra pessoa, independente de qualquer coisa. Eu não estou falando de religião, Sim, sim. mas estou falando de circunstâncias, eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de cultura, uma série de motivos que as pessoas elas se tornam boas, independente de religião, independente de ter encontro com Cristo. Então, isso se chama altruísmo. Agora, para alcançar a salvação, a Bíblia ela traz alguns pormenores. Então, por exemplo, João 3,16. João. Peraí que eu vou anotar? Não, eu vou anotar que depois eu quero ler. João 3,16. É um versículo bastante conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer. Então, esse é o preço da cruz, né? O sacrifício, né, no mundo espiritual, a gente não consegue pagar com dinheiro, nem com nada material. Sim. A única moeda no mundo espiritual é o sangue que representa a vida. Então, para que estancasse esse problema, né, que desencadeou por conta do pecado, então teve que pagar essa conta através de um sangue. Então, não é um sangue qualquer, tinha que ser um sangue de alguém puro. Os sacerdotes no Antigo Testamento, a gente consegue enxergar isso no livro de Levítico, né, nos livros antigos, que os sacerdotes faziam um sacrifício com animais.
já eram representação do sacrifício em definitivo que Cristo fazia. Então, a salvação tem a ver com Cristo. Ele pagou o preço. Entendi. Então, quando alguém paga o preço, naturalmente você tem uma dívida. Alguém que pagou uma dívida, pagou a sua dívida, e aí essa pessoa se torna o seu credor. Então, você sai de alguém que você devia, alguém pagou e agora você está devendo uma outra pessoa. Então, naturalmente, isso funciona. Só que o plano de Deus não é simplesmente um plano tipo coisa simples, superficial. A salvação... Né, é um plano tão complexo, né, desenhado por Deus, que a gente não consegue entender. A gente consegue perceber quando a gente lê, por exemplo, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, do versículo 24, ele usa 3 palavras. E são palavras que, geralmente, né, quem não conhece, olha, não entende e passa por cima e segue a vida. Em Romanos, né? Romanos, capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente. Então, quem entrega a salvação é Deus, e Ele nos justifica. A justificação é uma ação de Deus, por vontade própria. Então, Ele decide justificar alguém. O que é justificar? É decidir que alguém agora já não é mais pecador e agora ele tem ele recebeu credencial para morar nos céus. Então, esse é um ato exclusivo de Deus. De Deus. A segunda palavra que o apóstolo Paulo utiliza é redenção, ainda no versículo 24. Essa palavra redenção significa libertação de escravos. Então, um escravo, ele não pode se libertar sozinho. Se um escravo, por acaso, achar uma mala de dinheiro no terreno, né, estava lá guardado, né, escondido, e de repente ele está passando e ele encontra essa mala de dinheiro, ele não pode pagar a sua liberdade. Entendi. Porque o escravo não é alguém livre. Então, se o escravo encontrou essa mala de dinheiro em qualquer lugar, ele precisa devolver ao dono. Não se torna propriedade dele. O escravo só se torna livre quando o seu senhor paga por ele, né, e decide libertá-lo. Foi o que Deus fez através de Jesus Cristo. Jesus pagou a conta e nós fomos libertos. Então, essa palavra redenção significa libertação do pecado. Entendi. A terceira palavra que o apóstolo Paulo, já está no versículo 25, que ele usa, é propiciação. Essa palavra propiciação também foi muito utilizada no Antigo Testamento, lá no momento de sacrifício e tal. Essa palavra significa tornar favorável. Porque quando nós pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus. Ah, entendi. Então, quando o sacrifício de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, houve derramamento de sangue. Então, após esse sacrifício, ele consegue fazer uma nova ligação. O que havia sido rompido, né, voltando de novo o livro de Gênesis, do relacionamento que Adão tinha com Deus. Então, o pecado destruiu, acabou com esse relacionamento. Agora, Jesus Cristo faz de novo essa ligação, tornando-nos favorável a Ele. Então, é bem simples, porque todo o trabalho é o próprio Deus que faz. Ele que providencia, Ele que cria toda a argumentação. A única coisa que nós precisamos fazer é tão simples. É reconhecer que Jesus Cristo é Salvador. Independente de religião. Independente de religião. Independente de religião. É só reconhecer, pastor. É tão simples que as pessoas não acreditam. Agora, qual é o grande argumento, né, do inimigo das nossas almas? Primeiro, ele vai argumentar dizendo que o inferno não existe. Então, esse é o primeiro argumento que as pessoas vão ficar, né, pensando, se o inferno não existe, então quando eu morrer, tudo se resolve. E a gente sabe que não é assim que funciona. E aí não tem pessoas retornando da morte para explicar, olha, não faça isso. Para falar, né? Não tem. Então é simples, né? Então, assim, normalmente quando nós... e a gente não é a gente que decide, né? Eu decidi aceitar Jesus, é um grande erro também. As pessoas pensam que eu vou entrar na igreja, eu vou assistir um culto, ouvir uma palavra, e eu decidi aceitar Jesus. Na realidade,
Foi Ele que nos escolheu. Sim. Quando Deus decidiu nos comprar, isso é maravilhoso, né? Deus, ele é atemporal. Deus não anda com relógio no pulso, Sim. porque ele não está sujeito ao tempo, não está sujeito às horas. Então, ele está acima do tempo. Então, quando Deus olha para a humanidade, ele vê o passado, o presente e o futuro. Sim. A gente precisa andar com o relógio para controlar o nosso horário. A gente não domina esse tempo. Sim. Então, quando Deus, através da sua presciência, do seu conhecimento prévio, ele olha através da eternidade e ele sabe o dia que nós iríamos nascer e o dia que nós iríamos morrer. Para você ter um exemplo, eu sou eu sou prova de que a salvação existe e a salvação é um processo e eu sou esse sabe, esse ponto que as pessoas precisam olhar e entender que Deus está olhando o tempo todo para nós. Então, por exemplo, eu desde pequeno fui nascido e criado no berço evangélico. Pastor? O senhor sempre foi? Sempre fui. Só que Olha. na minha infância e adolescência, eu tratava a igreja como um clube, né? Era o clubismo. Ali encontrava os meus amigos, Tá. as pessoas que eu conhecia, todas da igreja. Só que, com o passar do tempo, eu tive um problema, né, na minha vida. Esse problema foi a perda do meu pai aos 13 anos de idade. Nossa, bem novo. Então, quando eu perdi meu pai, foi quando me deu um estalo na minha cabeça e eu tive vontade de perguntar para Deus por que ele permitiu que aquilo acontecesse. Eu era apenas uma criança, Sim. sabe? Então, assim, mexeu com toda a minha estrutura. Eu levei 20 anos para superar esse trauma. E eu me tornei uma pessoa ruim. Pastor? Me tornei uma pessoa ruim. Porque, assim, por conta desse sentimento, eu fui meio que atrofiando as coisas dentro de mim. Então, chegou uma época da minha vida que eu era insensível à morte, eu era insensível a qualquer dano na vida de alguém. O senhor ficou frio? Isso, eu não torcia para a pessoa não se dar bem. Eu simplesmente não me importava. Eu precisei... Tava tentando se defender também, vai ver, né? Isso, é uma defesa com sentimento, né? Isso. Quando eu fui pai, eu casei com 19 anos, né? E logo em seguida veio o Johnny. E aí, 2 anos depois, o Leone nasceu. E foi um desafio para mim, para eu conviver com os meus filhos, sem aquela expectativa que eu poderia morrer e acontecer a mesma coisa com eles. Então, mesmo amando demais os meus filhos, eu tinha uma resistência para não deixar... Eu sempre queria protegê-los daquele sentimento que eu passei pela perda do meu pai. Então, isso aconteceu na minha vida e eu ficava me perguntando, Deus, por quê? Sabe? Então, eu não tinha coragem de olhar para os céus e liberar uma palavra rude para Deus, porque eu sabia que alguma coisa tinha acontecido e havia um porquê, eu só não conhecia esse porquê. Então, com o passar do tempo, né, antes de casar, então você imagina uma pessoa rebelde. Eu procurava, às vezes, os piores cenários, porque eu me testava. Pastor? Quando tinha... sabe aqueles lugares que não passa por ali não, que é perigoso, porque pode acontecer? Era o lugar que eu gostaria de passar. Eita, Jesus! Era exatamente o que eu fazia. Nossa! Eu descontava esses sentimentos, né, na rua. Eu era muito brigão. Eu era muito brigão. Então, assim, olhando pra mim, né, as pessoas falam, pô, você é muito calmo, você é muito tranquilo. É isso que eu falo, eu não consigo nem imaginar, né, o senhor contando. Eu não consigo nem imaginar. O senhor falando e eu tentando, eu não consigo. Gente, porque assim, ele é fino, entendeu? Né, a pastora André que tá aqui, sabe, assim, super, né? Não consigo imaginar. Então, eu descontava esses sentimentos na rua. E eu não sabia lidar com essas coisas. E algumas vezes, né? Eu sei que minha mãe deve estar me ouvindo agora. Eu vou pedir para minha mãe avançar um pouquinho, né? Sair um pouquinho da... Porque, assim, como que ela chama? Maria das Graças. Maria das Graças. Um abraço para a senhora, viu? Deixa ele contar tudo aqui. Então, fiz coisas absurdas que eu coloquei a minha vida em risco. Pastor. Então, assim, para mim era indiferente, né? Eu vivi o senhor mais tem um irmãos? pouco. Tenho umas 3 irmãos. Ah, tá. O senhor é o filho... Eu sou o segundo mais velho. Ah, tá. Mas eu fui o que dei mais trabalho para minha mãe. Eita, lasqueira. Então, você tem uma ideia, uma vez eu estudava, né, Senai, e aí eu voltava de trem para casa. Aí uma vez o trem cheio, eu decidi vir tudo do lado lá no de fora. Rio? Tudo no Rio de Janeiro. Eu decidi vir do lado de fora. E do trem? Do lado de fora, Eu Senhor, tinha 14 anos. E aí eu lembrei, né, o trem chegando na estação, eu lembrei que a estação estava em construção e tinha um monte de ferros, né, tubulações, e não dava para passar por ali.
E aí eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, se tu me livrar dessa... Chororô? Orei. Nossa! Sabe aquela oração que você mesmo não acredita? Eu falei, eu vou morrer aqui mesmo. Sim. E tá tudo certo. Mas assim, eu não fui na intenção de acabar com a minha vida. Mas Sim. foi uma situação que eu não pensei antes, mas depois que eu vi, eu falei, agora não tem jeito. E naquele dia aconteceu uma coisa muito interessante. O trem, antes de chegar na estação, estava lá de fora e eu não tinha como correr junto com o trem, né, e equilibrar o corpo. E naquele dia o trem ele fez uma redução a ponto de eu conseguir colocar os pés no chão e correr e soltar do trem e seguir viagem. Nossa! Então, assim... A mão de Deus mesmo, literalmente. Eu passei por várias situações como essa, né? Acidente, né? Tá em lugares onde ia acontecer alguma coisa, aí eu decidia passar por outro lugar, e aí no dia seguinte eu ficava sabendo que alguma coisa ruim aconteceu. Então, isso é importante porque às vezes a gente perde o ônibus, né? A gente reclama. O senhor enxergava isso como livramento? O senhor tinha essa visão na época? Já? Tinha. O senhor enxergava isso? Assim, por ser criado, né, numa igreja tradicional, as pessoas sempre falavam na igreja, poxa, Deus tem um plano para sua vida, tal. Só que eu nunca acreditei. Não. Eu nunca acreditei. Não. Eu nunca quis, na realidade. Ah, então eu sempre fugi. não é para mim. Eu sempre fugi desse chamado. Falei, isso não é para mim, não quero isso, não. Porque eu não quero andar arrumadinho, certinho, sabe? As pessoas ficarem olhando para minha vida e me controlando. Eu nunca gostei disso. Então, eu comecei a perceber essas coisas muito tempo depois. E quando eu percebi que realmente Deus estava cuidando de mim, eu já tinha aprontado todas. Eita, lasqueira. Eu já tinha feito muita coisa. E depois eu só perguntei a Deus, por quê? Sabe, por quê? E a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, isso foi maravilhoso. Eu não estava buscando, eu não estava lendo a Bíblia, não estava fazendo nada disso. Eu só parei, eu estava no ônibus, e eu passei e fiquei olhando assim para a janela e falei assim, eu nunca tive coragem de perguntar, mas hoje eu vou perguntar. Por que essas coisas aconteceram comigo? E aí meu coração de repente se encheu, né? Sabe aquela coisa assim, parece que alguma coisa aconteceu ali, eu comecei a ver as coisas, as cores, sabe, mais vivas, tal, e de repente uma tranquilidade muito grande. E eu ouvi uma voz assim muito suave. Sou eu que estou cuidando de você. Você Glória não entende, mas um dia você vai entender. Glória a Deus. E no mesmo momento eu fiquei assustado, eu falei assim, eu olhei para um lado, para o outro no ônibus, né? Eu falei, o que aconteceu? Será que eu estou ficando louco? E eu bloqueei isso, falei, não, isso aí foi da minha cabeça, eu deixei passar. Então, o tempo foi passando e eu fui sentindo algumas necessidades na minha vida. Quando eu comecei a fazer o curso de teologia, eu não queria estudar para ser pastor. Eu nunca desejei pastor? isso. O senhor não queria? Sempre fugi do meu chamado. Sempre fugi. Deixa eu só cortar o senhor, perdão. Ó, fica ligadinho. Ó, acompanha, porque é o testemunho. Eu não esperava. Ó, você vê como que Deus, Jesus está no controle, o Espírito Santo está aqui. Talvez você esteja aí, ó, tá fugindo do teu chamado, tá negligenciando, foi o que a pastora pregou quarta-feira. Tá falando, não quero esse talento, tá enterrando esse talento que você tem. Mas, ó, Jesus, ele tá no controle. E eu tenho certeza que não é à toa que o pastor Maurício está aqui. Ele só confirma a pregação de quarta, eu tô toda arrepiada, de verdade mesmo. Toda arrepiada, porque eu não esperava, né? Mas continua, deixa ele continuar, fica aí comigo. Então, assim, eu sempre fugi desse chamado, eu não quis. Quando eu decidi estudar teologia, eu estava na minha casa, né? Tinha uma colega do trabalho, que ela me indicou o curso, vamos fazer o curso lá e tal. São 2 anos, né? Um curso básico. O senhor queria fazer para aprender mais? Só para aprender. Só que assim, o senhor nem imaginava? Eu declinei do convite várias vezes. E ela, depois de quase 2 anos, né? Ela já estava terminando o curso. Aí eu decidi, né? Fui lá na faculdade, me matriculei, porque eu sentia assim, que eu precisava conhecer alguma coisa. O que me incomodou foi uma canção que eu ouvi, do Toque no Altar, né? Dos 24 anciãos. E eu ficava pensando assim, mas 24, da onde está escrito isso? E eu fiquei, sabe, com aquele negócio na minha cabeça, tentando entender onde estava escrito, por quê. E aí começou a me dar essa vontade de querer aprender. Eu falei, não, vou estudar. Eu fui lá, me matriculei no curso de teologia e fiz o curso, né, em 4 anos. E quando eu me formei, eu falei, estou satisfeito.
eu consegui o que eu queria. Era Sim. ter um conhecimento, né? Conhecimento. Aquele primeiro conhecimento, agora eu vou começar a estudar. Eu comecei a comprar livros, a assistir um monte de vídeos, né? Então eu fui me embrenhando, Mergulhou. nesse caminho. Uhum. E aí aconteceu uma oportunidade, estava numa igreja, aí um pastor me chamou, aí falou assim, ó, eu vou precisar viajar e você vai ficar no meu lugar. Eita. Eu ri. Sorriu? Eu falei assim, não vou mesmo. Fugi minha vida inteira, não vai ser aqui que Agora. eu vou parar. Eu falei, não. Ah. Aí ele tentou me convencer, me chamou na casa dele, conversou, e eu falei assim, ó, não tem como. E aí eu fui embora. E ele falou, Mas o senhor já fazia, tipo, era obreiro, coisa assim? Nada, né? Nada, nunca fui. Ah, tá. Nunca fui. Não, sempre fugiu mesmo. Eu nunca fui. E aí aconteceu eu estava em casa, e aí minha mãe, uma conhecida da minha mãe, né, mulher de oração. Sim. E ela foi na casa da minha mãe e falou assim, ó, eu tenho um recado de Deus para um dos teus filhos. Só que eu não sei qual é. Eu preciso ver e aí Deus vai me mostrar. Minha mãe foi lá em casa. Na hora? Chegou lá em casa, minha mãe chegou e tal. E eu conhecia, né, a irmã. Sim. E aí a gente, entra, tal. A gente entrou, tal, conversando. A gente entrou na sala e ela séria. Ela? Ela séria. O tempo todo sério, cabeça baixa. Eu entrei, o que eu imaginei? Eu vou bagunçar o coreto, né? Vou fazer aqui muita coisa e tal. E ela vai esquecer, porque eu senti que tinha alguma coisa. A gente, né? Não é bobo, né? Eu soube depois, né? Mas na hora, assim, pô, tem alguma coisa aí. E aí eu comecei a falar muito, né? Gesticular muito, falando, eu vou na rua comprar alguma coisa. Ela, não sai ninguém. Ela falou? Não sai ninguém. Aí ela falou, Deus mandou aqui trazer um recado e agora eu tenho certeza que é para você. Eita. Aí eu falei, o que eu fiz agora? Jesus Cristo. De tantas coisas que eu já fiz de errado, será que eu vou ser cobrado agora uma coisa que eu fiz no passado? Que até então eu estava tranquilo, né? E ela foi e falou, olha, Deus manda te dizer, assim mesmo, sem firula, Sei. Deus manda te dizer, até hoje ele permitiu você fugir, só que agora você não pode mais, porque tem pessoas aguardando para ouvir a pregação que eu tenho para colocar nos teus lábios. Eita, glória. Eu acredito, até hoje. Glória a Deus. Dani, aquilo me destruiu, porque eu não tinha visto por esse lado. Eu tinha visto só eu sou eu que quero, sou eu que decido, sabe? E quando essa palavra veio, eu lembro, até hoje, quando eu falo, eu fico, sabe? Sim. E eu fiquei meio desnorteado, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. E ela falou assim, eu vim entregar esse recado e agora é contigo. E foi embora. Pronto. Foi embora. Aí eu falei assim, mas isso aqui deve ser daqui a 2, 3 anos, vou me preparar. E aconteceu uma situação, né, na igreja, aí o pastor falou assim, eu vou viajar e preciso deixar a igreja com você. Eu falei, eu ajudo, eu faço o que eu tenho que fazer, eu sei o que tenho que fazer, só que eu não preciso de uma ordenação, né? Apesar de ter feito o curso de teologia, eu era um teólogo, não era pastor. E ele falou assim, não, preciso consagrar. Eu falei, não vai não. O senhor falou? Eu falei, não vai não. Sério? Falei. E ele? Aí ele falou, então tá, então é contigo. Aí eu fui para casa. O senhor não queria mesmo, pastor? Não queria. Meu coração começou a apertar, eu comecei a ficar incomodado. Aí eu voltei atrás, falei, tô voltando atrás. Aí ele falou, sabia. Então, não adianta fugir, né? A gente começou, então foi um trabalho árduo, né? Eu fiquei nessa igreja por aproximadamente 1 ano, né? E eu fiquei lá, e algumas coisas aconteceram, né? E eu precisei sair. E eu falei, pronto, Senhor, já fiz a minha parte, agora eu não vou para lugar nenhum e tá tudo certo, né? Vou arrumar qualquer lugar. Pronto, já fiz, isso, já. Cumpri o meu chamado. E aí eu estava em casa, né? Num domingo, deitado, né? Eu falei, hoje eu não vou para lugar nenhum, não, vou ficar em casa. Tá, nossa. E a André falou assim, tu não vai para a igreja não? Eu falei assim, não, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu vou descansar. Aí domingo, assim, né? Aí eu falei, então tá. Então, eu deitei no sofá, a televisão estava ligada, eu não lembro o que estava passando, mas eu vi, assim, bem nítido. Levanta e vai para a igreja tal. Eu dei um pulo do sofá, falei, André, vamos embora, a gente vai para a igreja. André falou, qual a igreja? Eu falei assim, a igreja tal. André olhou para mim assim, com o olhar desanimado, né? Tem certeza? Sério? É essa mesmo? Sério? Eu falei, Deus falou comigo. E a gente foi lá para a igreja, né? Assistimos o culto, né? Foi um domingo à noite. E aí no domingo seguinte a gente voltou. Só na mesma? Na mesma igreja, só que eu fui de manhã. Se o senhor quiser água, tá? Um café? Obrigado, Dani. Só que eu fui de manhã. E aí de manhã estava rolando lá um culto matinal.
E aí o pastor, que era o pastor lá da igreja, já me conhecia, mas não me conhecia como pastor, ele me conhecia o bagunceiro, né? Aí ele veio, passou, ele me viu, parou, me olhou, aí falou assim, e aí, meu filho, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Aí ele ficou apertou minha mão, segurando assim, e falou assim, ó, essa igreja é tua casa, fica à vontade, essa igreja é tua casa, alguma coisa assim que ele falou. Aí eu falei, joia, né? Tá bom, maneiro, né? Na gíria carioca. Maneiro. Tá maneiro. E eu fiquei lá, sentado, tranquilo. E aí, no domingo seguinte, ele virou para mim e falou assim, olha, era uma igreja tradicional. Aí ele falou assim, olha, ele virou pro dirigente, ele falou assim, ó, chama ele para pregar, porque ele prega muito, ele sabe muito, fala com ele. Ele não me conhecia, nunca me viu pregar na vida. Eita, lasqueira. Aí esse dirigente me chamou e falou assim, ó, vem que dá uma palavra. E o senhor já tinha pregado? Não. Aí eu fui nervoso, né? Eu falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu fui, né? Uma palavra rápida, 20 minutos, 30 minutos, não sei. E aí eu voltei, sentei no meu lugar. E aí depois, no final, ele falou assim, o pastor pediu para te chamar. Eu falei, não, tranquilo. Aí eu pensei, né? Vou demorar a voltar aqui, ele vai esquecer. Aí o pastor voltou assim, ó, no próximo domingo, eu quero você sentado ali, no banco lá dos pastores. Ah, tá. E lá tinha que ir de terno e gravata. Eita. Eu queria dar desculpa dizendo que eu não tinha terno e gravata. O senhor queria? Eu queria usar isso como desculpa, mas na hora eu lembrei que eu tinha 3 ternos, porque eu trabalhei numa empresa, trabalhei no escritório de contabilidade, lá era obrigado a usar terno e gravata. Então eu tinha o terno e tinha gravata em casa. Lasqueira, não tinha como fugir. Então assim, tu viu o propósito de Deus, Deus já tinha planejado tudo. Porque se eu não tivesse, era a desculpa que eu ia dar. Aguarda aí que eu vou comprar um terno, depois eu volto. E aí eu sentei lá, eu fiquei assim, eu não fazer o que aqui e tal, igreja gigante, né, muita gente. E eu falei assim, vou ficar aqui um tempinho, daqui a pouco eu vou sair e sumo. Eu tinha essa estratégia para festa. Eu tinha essa estratégia eu nunca gostei de festa. Quem me conhece sabe. Sério, pastor? Ai, eu adoro. O senhor não gosta? Não gosto. Sério? Então, não? A minha estratégia era, eu chegava do aniversariante, né, fazia aquela bagunça, tal, fazia aquela festa. Quando a pessoa ia procurar, cadê? E depois eu saía francesa. Sério? Eu marcava ali 15, 20 minutinhos e saía. Casamento, aniversário. Nossa, não ficava até o final? Não ficava. André ficava assim, pô, mas vai esperar o bolo? O bolo né? Cantar o parabéns. Vambora. Eu compro amanhã um bolo grandão pra você, mas vambora. Não se preocupa com o bolo. Então eu nunca gostei. E aí, eu falei assim, eu vou voltar, vou ficar por aqui. Tem muita gente, tem muitos pastores aqui, então assim, não vai nem enxergar. E ele virou pra mim e falou assim, ó, faz o seguinte, a partir de agora você vai abrir culto, tá? Faz a leitura de uma palavra, tal, faz uma pregação aí de 7, 10 minutinhos e aí você passa o microfone aí para quem... Tá bom. Eu comecei a fazer isso. Então as pessoas começaram a falar, nossa, que legal, poxa, bacana, sabe? Porque assim, eu não tenho esse estigma, esse jargão, sabe? Tradicional. Do jeito que eu tô falando aqui, é o jeito que eu prego. Sim. Então tem gente que não gosta, mas assim, é o meu jeito. Essa é a minha identidade. Sim. E aí as pessoas começaram a elogiar e tal. E aí um dia, o outro pastor, né, que era neto dele, virou para mim e falou assim, ele pregava muito, né? Então eu estava acostumado. Então eu só ia, ficava ali só fazendo número, né? Aí um dia ele virou para mim e falou assim, pastor, eu tô cansado, tal, correria, tal, eu não consegui preparar a palavra. Eu falei, tu tá de brincadeira. Prega o tempo todo aí, a semana inteira, claro que você tem a palavra, né? E ele falou assim, não, eu tô falando sério. Eu falei, eu também tô falando sério. Aí tá bom, aí ele voltou, daqui a pouco ele marcou 10 minutos, aí ele voltou, sentou do meu lado de novo e falou assim, tem certeza, não tem a palavra? Eu falei assim, não tem não, olha aqui, ó, eu não tinha nada mesmo não. Aí ele falou assim, prepara que eu vou te chamar. Só que eu achei que fosse brincadeira. Dani, imagina uma igreja gigante, lotada eu já imagino. Eu achei que ele estava brincando. E ele foi lá, pegou o microfone, começou a falar, vamos fazer aqui e tal, acho que era oferta, não sei o que era. Aí ele falou, e depois vamos ver o pastor Maurício para pregar. Gelou? Eu gelei, eu virei pedra. Gelou. Eu fiquei folheando a Bíblia assim, ó. Falei, Senhor, fala comigo, Jesus. Eu sempre tinha, né, uma palavra, mas naquele dia eu não tinha preparado nada. Eu lembro que eu abri Gênesis, né? Eu estava estudando sobre a primeira frase de Gênesis, né, em hebraico, né? Bereshit, Bará, Elohim, Bará, que é criar a partir do nada. Então eu estava com isso na minha cabeça. Eu só lembro que eu anotei uma frase. E ele me chamou, pastor Maurício. E eu subi.
E o rapaz que foi Meu levar água, Deus. né? O obreiro que foi levar água. Ele viu minha Bíblia aberta e viu um papel que só tinha uma frase, que eu não lembro que eu escrevi. Eu botei uma frase ali, e aí ele foi colocar água assim, aí ele baixou e olhou. Aí ele olhou pra mim assim, com o olho regalado, tipo assim, é isso isso? mesmo? É isso mesmo que você vai falar? Eu falei... Jesus tá no controle, fica comigo. Foi a oração que eu fiz, Senhor, sabe, me conhece. E assim, eu estudo, eu gosto e tal, mas assim, naquele momento eu não estava preparado. Então assim, se realmente é o Espírito Santo que guia, esse é o momento, essa é a hora. Sim. Então assim, se não acontecer, eu vou passar a maior vergonha aqui e talvez eu não retorne aqui nunca mais. E aí eu comecei, né, li o primeiro capítulo, o primeiro versículo de Gênesis, e na hora eu comecei a lembrar, porque eu tinha lido uns assuntos sobre nebulosa, sobre planetas, né? Uns artigos do... tem um filósofo, eu esqueci o nome dele, ele é bem conhecido. Então, assim, eu vi um vídeo, ele explicando a quantidade de planetas, né? Falando sobre... Eu achei aquilo muito interessante. Mas na hora, o Espírito Santo foi me lembrando daquilo, eu fui falando. E aí, o que eu fiz, né? O pastor da igreja, né? Que era o avô, né? Ele sempre falou uma coisa muito interessante que eu guardo até hoje. Eu devo muito a ele. Ele falou assim, ó, as pessoas que vêm aqui e pregam e não falam sobre Jesus, não é pregação. Eu falei, eu não tinha me atentado a esse detalhe. Então, quando eu comecei a ler, falar, eu lembrei do que ele falou e eu fiquei assim pensando, como é que eu vou sair de Gênesis e vou chegar até o Novo Testamento para falar de Jesus? Não tem conexão. Dani, naquele dia, eu comecei a falar, né, que Deus criando um homem e tal, e falei da eternidade de Deus. O Espírito Santo fala agora que da eternidade ele estava olhando o homem e ele viu aquele momento do teu nascimento, ele viu o momento da cruz. Então, eu transicionei isso para a cruz, falei do Novo Testamento, aí eu falei sobre Cristo. Então, eu preguei por aproximadamente de 20 a 30 minutos. Né? Eu ainda falei para o pastor, ele falou assim, tem uma palavra, eu falei assim, pastor, eu vou pregar em 20 minutos. Ele, que isso, varão? É de 30 a 40 minutos, 1 hora. Eu falei, não vou mesmo. Pode deixar. Mas eu estava tão nervoso, eu falei tão rápido, com muita substância, com muito assunto, as coisas foram acontecendo. E quando eu percebi, a hora já tinha passado, eu já estava finalizando. Eu peguei o microfone, encerrei e tal, entreguei a ele e fui embora. Quando eu sentei no banco, o obreiro que levou a água, ele sentou do meu lado e falou assim, agora eu sei que Deus fala, porque eu vi o teu papel. Eu vi. Oh, Jesus. Ele falou, eu vi o teu papel, não tinha nada. Nossa. E foi um papel assim, uma tira. Ele podia dizer, estava dobrado, não estava, era uma tira de papel. Não. Eu ia fazer um esboço, né? Ia fazer uma proposição. É igual eu, anoto tudo, mas não, deixa o Espírito Santo conduzir. E eu não confio na minha memória. Não, eu preciso anotar, pastor. Eu preciso. Igual, né, o Gustavo. Não, você não quer que eu digito, né, pra ficar mais bonitinho? Eu falei, não, por mais que minha letra não seja bonita, eu preciso anotar, porque daí eu gravo, sabe? Isso. Não, pode deixar, deixa eu fazer. Então, eu sou esse sujeito que hoje eu posso dizer, salvação existe, salvação é um processo e Deus está cuidando o tempo todo. Então, não é porque as coisas ruins acontecem que Deus não está vendo. Sim. Porque assim, quando eu decidi no meu coração aplicar a minha vida, porque assim, as pessoas pensam que, eu fui lá na igreja, levantei a mão, aceitei Jesus, chorei, já tô subiu salvo. aquela música e tudo certo. Tá? Existem 2 vertentes agora, né? Porque assim, tem 2 linhas de pensamento, tem 2 teólogos, né? Um é o Armínio e o outro é o Calvino, né? Johann Calvin e Armínio. Eles têm 2 teses diferentes, né? Um acredita que a salvação se perde e o outro acredita que você, uma vez, nem precisa, né? O calvinismo acredita que você nem precisa aceitar Jesus, não precisa nem declarar isso, porque se você for escolhido por Deus, foi eleito por Deus, você não precisa fazer nada. Então, a própria graça, né, de Deus, ela se move a teu favor e você não precisa fazer nada. Então, essa é a filosofia do calvinismo, sabe? Então, você não perde salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se você me perguntar, salvação se perde? Exatamente. Isso, eu ia né? perguntar, mas a salvação se perde? Então, Tem gente que fala, aceitei Jesus, né? Vamos colocar na evangélica, tá? Aceitei Jesus, levantei a mão, aceitei Jesus e desviei. Perdi a salvação, né? Isso. Sim ou não, né? Eu vou pelo princípio da prudência. A prudência
se no meu coração, e tudo é a nossa intenção, né? Sim. Então, assim, se eu sei que a Bíblia está dizendo para mim que eu só preciso crer, reconhecer Jesus Cristo como um Salvador, então, assim, eu vou fazer todas as coisas erradas nessa vida. Então, quando eu estiver velho, quando eu estiver próximo da morte, eu reconheço e tudo certo, né? Só que não funciona assim, porque no meu coração eu já criei um plano, né, miraculoso, né, um plano, sabe, bem conjecturado, que eu vou ter essa oportunidade. E desde criança eu ouço, né, nas igrejas, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então, assim, eu já estou com 55 anos de idade e Jesus ainda... Tá novo ainda. Não voltou para mim, mas já voltou para muitas pessoas, né? Época da Covid, as pessoas estavam desesperadas, com medo de morrer. As igrejas com as portas fechadas, as pessoas batendo porque estavam com medo de morrer sem salvação. Sim. Mas, assim, a intenção do nosso coração é o que vai realmente definir qual é a nossa relação com Deus, sabe? Então, eu posso estar dentro de uma igreja, eu posso ser participativo dentro de uma igreja, eu posso fazer um monte de coisa e meu coração não está no relacionamento com Deus. Porque o Evangelho fala de perda. Então, para salvação, pressupõe que é arrependimento. Então, eu preciso me arrepender. E aí as pessoas perguntam, me arrepender de quê? A salvação é um processo de transformação. A gente vê, além do exemplo que eu dei, que eu sou essa figura, a gente tem a figura de Pedro, por exemplo. Pedro era um pescador, era indouto, era iletrado, era um cara... tem umas passagens hilárias, né, em relação ao apóstolo Pedro. Tem uma que eu gosto muito, eu dou muita risada, apesar de não ter essa conotação, né? Eu dou muita risada porque Jesus está falando a respeito do... Jesus está pregando e fala assim, olha, a partir de hoje, você que tem uma capa, né, tem uma espada e tal. Aí Pedro fala assim, eu tenho aqui 2 espadas, e mostra as 2 espadas. Aí Jesus interrompe a pregação e fala assim, por hoje basta. Então, assim, eu acho isso muito engraçado, porque Pedro era esse cara, sabe? Ele não tinha noção das coisas, ele fazia as coisas meio que abrupta e tal. E aí, quando a gente lê a respeito de Pedro no livro de Atos, depois que ele recebe o Espírito Santo, a gente vê um outro camarada. Outra pessoa, totalmente. Exatamente, ele não é essa mesma pessoa. Então, o evangelho é isso, a transformação. A gente, né? A gente precisa deixar alguma coisa para trás. Então, se hoje, né, essa figura que você vê aqui hoje, você olha e fala, poxa, legal, interessante, mas eu preciso dizer para você, a minha vida sem Deus era assim e a minha vida hoje com Deus é dessa forma. Então, o processo envolve arrependimento, né? Sim, eu preciso me arrepender dos meus pecados, e tem gente que vai dizer que não tem pecado, né? Só que João fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Sim. Porque a gente peca o tempo todo. O tempo todo. A gente não está, sabe, a gente não está imune ao pecado. Não. Como que a gente peca? O pecado, assim, as pessoas sempre pensam nos 10 mais, nos 10 tops, né? Adultério, não sei o quê, essas coisas mais pesadas. O que é o pecado? O pecado é eu saber que uma coisa é certa e eu fazer errado. Eu sempre dou o exemplo do papel, que a gente amassa o papel e joga na lata do lixo. Sim. Aí cai fora do lixo. cesto, né? E a gente olha e fala assim, deixa aí que a moça, a tia da limpeza, depois vem, eu até estou garantindo o emprego dela. O emprego dela. Nossa, Por que isso é pecado? Porque eu sei que papel é no lugar do lixo. Sim. Eu preciso jogar no lixo. Então, se eu errei, eu preciso voltar. Isso é arrependimento. Eu preciso voltar e fazer a coisa correta. Então, o processo de salvação, ele vai eliminando, né, o que Paulo fala de justificação, propiciação, redenção. É esse processo que a gente vai caminhando, né, e a gente vai acertando essas coisas pelo caminho. E outra coisa, por mais que a gente tente, a gente não merece essa salvação. Né? Porque a salvação, ela não vem por mérito, não vem por obras, né? Como o apóstolo Paulo gosta de registrar. Então, significa que não há nada que nós possamos fazer. O pastor, ele já está mais avançado. Ele já, eu não precisei nem fazer as perguntas, ele já foi na obra. Eu ia falar, já está indo. Vê como que é o Espírito Santo? Ó. Eu já ia falar, pastor, precisa de fé e obras, né? Não, você viu como o intuito aqui, ó? Tá, ó, não precisa nem perguntar. Então, assim, naturalmente, quando a gente entende, né, reconhece o processo de Cristo, a gente se acha automaticamente indigno. Sim. Poxa, era para eu estar pagando esse preço, alguém pagou no meu lugar. Então, naturalmente, o nosso comportamento ele vai se amoldando à obra da cruz. Então, como que eu sei que eu estou salvo? Né? Como que eu sei que eu estou no caminho certo? Tem um termômetro que é bastante simples, né? A gente sabe que o mundo e a eternidade são antagônicas, né? Então, assim,
eu não posso estar no mundo e estar na eternidade ao mesmo tempo. Então, se eu tenho muito apreço pelo mundo, se eu gosto das coisas do mundo, se eu não sei viver sem isso aqui, então, assim, a minha salvação está em risco. São escolhas, né, pastor? Eu tenho que escolher. Não Isso. adianta. É o que eu falo todos os dias. No caso, estar com Cristo é escolha todos os dias. Isso. É você morrer pra carne todos os dias. Isso mesmo. Todos os dias. E assim, não é você se esconder num lugar... Porque assim, até na própria igreja, né? Eu, por exemplo, eu tenho algumas experiências ruins também na igreja. Pastor. Eu já fui expulso da igreja. Você tá brincando? Jesus. Exclusivo, isso eu não sabia. Expulso da igreja. Sério? Eu fui convidado a me retirar. Mas assim, só porque... sabe aqueles lugares que as pessoas falam assim, tem que fazer isso, todo mundo pula, e eu não pulava. Tem que fazer, e eu não fazia. Então, assim, eu já era protestante, né? Mas chegaram pro senhor e falaram assim? Isso, assim, no microfone, assim, não falavam no meu nome, mas todo mundo sabia que era comigo, né? Porque eu tava... Nossa, gente. Então, assim, hoje, as experiências que eu tive, que eu passei por tudo isso, eu seria esse cara para dizer, olha, ninguém vai me convencer que existe salvação, que existe um Deus que cuida de mim, eu seria esse cara. Entendi. Sabe? Então, por que Deus permitiu eu passar por tudo isso? Aí, essa é a resposta. Para que eu experimentasse o melhor e fosse hoje, né, essa referência, esse testemunho para dizer para as pessoas, olha, se você passou por algum problema na igreja, o problema não é Deus. Se você passou por algum problema na sua vida, você teve perda na sua vida, o problema não é Deus. Se você está com alguma dificuldade em sentimento, de percepção a respeito de mundo, o problema não é Deus, ele é a solução. Sim. Então, quando a gente começa a esmerar a nossa vida na palavra de Deus e ela começa a realmente nos encher, nos tocar, a gente vai percebendo que a gente vai indo para esse caminho. Sim. Você tem uma ideia? Uma vez eu estava lendo Mateus capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças. Eu cansei de ler sobre as bem-aventuranças e sabe, achava isso normal. Eu olhava e eu tinha a forma racional de entender. Uma vez eu comecei a ler e eu pedi para o Espírito Santo ir me mostrando, sabe? Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Dani, assim, eu fiquei imaginando assim, poxa, eu li isso aqui várias vezes, isso não me tocou dessa forma. Mas daquela vez que eu li, eu fiquei igual um bobo chorando. Eu li um versículo, eu li uma bem-aventurança e falava assim, Senhor, eu não sou assim, sabe? Bateu na tua face, ofereceu. Isso não é literal, não é para, sabe? Mas é tipo, alguém vem e te agride, você retribui com amor. Sabe, alguém vem e fala, você é isso, você é aquilo outro, tal. Show. Olha, Deus te abençoe. Tá tranquilo. Sabe? Então, esse é um ponto que hoje eu procuro trabalhar. Porque, assim, a minha natureza, né? Eu acho que por conta de muitas coisas que eu já passei, às vezes eu sou um Pedro, eu sou muito, assim, impetuoso. Então, são as coisas que eu preciso deixar pelo caminho. Sim. Sabe? Então, eu sou... a minha natureza, né? Sem Deus, é ser reativo. Uma coisa que eu não gosto de ver, isso para mim é difícil controlar, é quando eu vejo uma injustiça. Sabe? Isso pode até não ter nada a ver com isso. Se estiver passando na rua, um adulto batendo uma criança... Misericórdia. Eu preciso, sabe, organizar a minha cabeça, eu preciso respirar fundo, eu preciso, sabe, organizar. Eu fico mal, pastor, o senhor acredita? Eu fico mal, o Gustavo não me deixa mentir, né? Eu fico mal se eu vejo assim uma mãe, sabe, assim, pegando na criança. Porque eu não é da minha índole, entendeu? Eu não concordo, né? Cada um é cada um, mas eu não concordo. E eu fico mal, e eu fico assim, calma. Teve uma vez que eu falei pro Gustavo, calma, eu tenho que respirar. Eu falei pra ele, eu tenho que respirar, porque não vai, sabe? Mas eu entendo. Então, assim, a gente tem a opção de virar as costas e ir embora e fingir que não viu. Mas a minha vontade inicial... É de ir lá. É de dar uma voadora, sabe? Então, a gente é humano, né? Não então, adianta. é o momento que o Espírito Santo fala comigo, olha, você não é mais assim. Ele te segura. Então, assim, você respira... Puxa, aí, sabe, é a hora que você... Respira fundo e vai lá e tenta, o meu amigo, sabe? Sim. Aí, normalmente, o que vai acontecer é que essa pessoa vai querer te agredir e tal. Então, é o momento que a gente para e pensa. Se eu quero ser um modelo de Cristo, como Cristo, se eu quero seguir Cristo, Jesus morreu na cruz, sofreu, sabe? Foi humilhado. Então, é o momento que a gente tem para se achegar, para ser igual, ser parecido, né? Não na mesma altura, na mesma profundidade, mas ser utilizar como modelo. Então, quando a gente está nesse caminho, né, a gente não está ainda 100% pronto,
Mas são essas adversidades da vida que vai fazer com que a gente vai se amoldando e vai entendendo a palavra de Deus e vai permitindo com que ela também mexa, né? E vá reestruturando o nosso interior. O senhor faz, pastor, alguma oração nesse sentido? Assim, tipo, porque, né, igual no caso, eu, em relação à Bíblia, né, quando eu vou ler, eu falo para Deus, Deus tira toda a cegueira espiritual, que eu possa ver, entender o que eu tô lendo, sabe? Que eu possa ter essa sensibilidade. Ou seja, mesmo falar com as pessoas. O senhor faz alguma coisa nesse sentido? Bom, normalmente, eu tenho muitos conceitos técnicos, né? A respeito de isso, aquilo, tal. Então, eu fico pedindo para Deus para não trazer esse tipo de definição, sabe? Chegar para a pessoa e falar, por exemplo, a respeito da salvação. Salvação é um processo, tal. Então, assim, eu evito falar essas coisas. Só que no meu dia a dia, é assustador, porque quando eu estou dirigindo, por exemplo, eu estou falando com o Espírito Santo. O tempo todo? Eu estou cantando. Eu não conheço, eu não consigo cantar uma canção inteira. Não consigo, porque quando eu estou ali no carro adorando a Deus, eu vou inventando as coisas, sabe? Sim, sim. Então é adoração espontânea o tempo todo. Glória a Deus. Então quando eu chego na Vamos igreja... ser um compositor aí, em breve. Quando eu chego na igreja, se não tiver a letra projetada lá, eu não sei cantar. Então eu fico só, tá no coro, aí eu vou, depois eu... Ao refrão eu sei. Então, assim, eu tenho essa preocupação de entender através do Espírito Santo. Que é ele que traz essa luz de entendimento. Então, eu não posso simplesmente fazer um curso de teologia, olha, agora eu já sei tudo. E, por incrível que pareça, muitas pessoas fazem um curso de teologia e abandonam tudo. Vai embora. Sim. Porque ou eles se acham autossuficientes, né? A partir de agora eu já tenho conhecimento, dependo de mim mesmo. Ou então eles encontram alguma incongruência, né? Mas eu achava que era dessa forma. Porque se você for, por exemplo, outra coisa também que aconteceu comigo, que eu não aconselho para ninguém, mas para mim deu certo, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eu passei por várias denominações. Então, assim, eu comecei a Assembleia de Deus porque minha mãe era Assembleia de Deus. É doutrina, né? Passei pela Batista porque meu pai era Batista. Então, eu ficava Assembleia de Deus Batista. Entendi. Depois Nova Vida, depois Nova Assembleia. Depois eu passei um ano numa Querrilá, né? Então, numa o quê? Querrilá é uma sinagoga judaica. Sério? Sério. Nossa, pastor, não sabia. Eu passei um ano lá. Então, assim, para mim era tudo muito novo. Eu passei uma vergonha, tu não tem ideia. Porque até ali Deus me ensinou. Né? Eu lembro que uma vez estávamos nas reuniões e aí o líder falou assim, olha, precisamos arrecadar para comprar um exemplar da tradução do Novo Testamento do aramaico para português, né? Que tinha alguém que estava fazendo isso. Então, assim, eles não pedem oferta, tal. Então, as pessoas voluntariamente vão lá e colocam, depositam lá. E com aquele dinheiro, né, eles ajudam o dono da casa, né, pagando, fazendo alguma manutenção. E o que sobra, eles compram o kippá, é aquele que usa. Chapeuzinho, né? Compram o kippá e compram o hagadol, né, o chale de oração, né? Tá. E eles compram e entregam para as pessoas. As pessoas que frequentam ali, os mais antigos, então, sabe, eles não cobram isso, então eles vão distribuindo e os livros. E eu lembro que eu estava na reunião, eu falei assim, chamei lá o líder, o Rabé, eu quero 3 exemplares, porque eu vou ficar com um e os 2 eu vou dar de presente. E na minha cabeça, eu estava ajudando ali a comunidade. Normal. Eu vou comprar, né? Vou ajudar. Aí ele virou para mim, assim, olhou e falou assim, não, Maurício, a gente faz o seguinte, você traz, né, o que você quiser, né, a tzedakah, que é a oferta, né, tzedakah no hebraico significa justiça, então você traz a tua tzedakah e coloca aqui, e a gente vai fazer, né, as devidas distribuições. Aí eu falei assim, não, você não está entendendo, então vou fazer o seguinte, eu quero 5 então, que é para ajudar mais. Ele coçou a cabeça, me olhou. E ele foi muito assim, sabe? Muito de Deus, muito atencioso, muito... Ele procurou uma forma bem tranquila para dizer para mim, para me dizer o seguinte: aqui não é capitalismo. Tá. Não é pelo fato de você ter o dinheiro que você vai sair melhor colocado que os demais. E aí, ele não falou dessa forma para mim. Sim. Mas eu falei assim, então tá, eu vou deixar aqui e vou embora. E fui embora. Eu no ônibus indo para casa, aí me veio a cena, né, que eu tenho esse negócio comigo, né? Eu faço as coisas, mas depois eu fico remontando as cenas, recapitulando, tal, revisando. Tudo. E eu falei assim, rapaz,
por que eu Agora eu fiz entendi. isso? Eu não entendi. Aí eu percebi que eu tinha muita coisa para mudar na minha cabeça, porque esse pensamento, eu tenho dinheiro, eu compro, eu tenho dinheiro e eu faço o que eu quero, é um pensamento capitalista. E eu não estava preparado. Infelizmente, tem muitas pessoas assim, né, pastor? E infelizmente, eu tenho, né? Eu não estava preparado para viver naquela vida de sociedade, uma vida em comum, como os apóstolos viviam no passado, né? Sim, sim. Então, assim, eu percebi, poxa, isso aqui eu preciso mudar na minha vida. Uma outra coisa que eu fiz, sabe, até como experiência, eu estava também numa igreja, numa outra igreja, né? Aí eu virei, eu estava na igreja, tal, tranquilo, eu vinha na faculdade, passei na igreja, assisti o culto. E aí, não sei o que aconteceu, não sei o porquê. Eu estava com o dinheiro da passagem, né? Só pro restante da semana. Era uma quinta-feira, eu falei, tô com dinheiro para sexta e trabalhar e faculdade, tudo sob controle. Só que na hora, o pastor falou assim, entrega o seu melhor, tal. E eu falei assim, hoje eu vou ser aquele tipo cristão mesmo, sabe? Eu vou fazer a prova. Eu meti a mão no bolso, eu não lembro, eu não contei o dinheiro, mas eu tinha pouca coisa, dinheiro para 2 dias, sabe? Eu peguei tudo que eu tinha, coloquei lá na oferta e fui embora satisfeito, né? Sabe? Fiz a minha parte. Entreguei tudo, eu sei que era pouco, eu sabia que era pouco, não era muito, mas era muito pouco. Mas entreguei meu tudo, né? Fiz prova de Deus e fui embora. E aí, quando eu fui andando, quando eu cheguei no ponto do ônibus, tinha um banco 24 horas. Sim, né? sim. Era próximo do ponto que eu ia pegar, ponto final. Aí eu peguei a rua, vi o caixa 24 horas de longe. E naquela época, não sei como é hoje, mas 10 horas da noite o caixa fechava. Eu passei, tinha uns caixas, né, que era do banco que eu tinha conta. Eu olhei e já estava fora do ar. Aí eu olhei pro banco 24 horas, tinham 2 telas, né? Assim, uma do lado da outra, eu vi que estava acesa ainda, eu falei assim... Ufa! Eu olhei pro relógio, eu falei, faltam 2 minutos. Eu saí correndo, igual um maluco, entrei na cabine, coloquei o cartão, aí digitei a senha, aí começou a contar o dinheiro, eu falei, graças a Deus. Aí eu fiquei com a mão aberta esperando o dinheiro sair, aí a portinha fechou, o banco saiu do ar e devolveu meu cartão. Tá brincando! Aí eu parei com o cartão na mão e falei assim, tô sem dinheiro, e como é que eu vou para casa? Sim, e era longe? Assim, uma caminhada de 1 hora e 20, mais ou menos. De carro é muito perto, mas andando... E à noite, né? 10 e pouca da noite, que já era perigoso. E aí, eu saí do banco, assim, tão desnorteado, sem saber o que fazer e tal. Eu falei assim, essa é a prova de Deus, eu vou andando. Vou para casa andando, tá tudo certo. Só que assim, me veio à mente... Nenhum momento o senhor murmurou? Não, me veio à mente eu voltar, passar pelo ponto do ônibus, fazer o percurso, né, normal, contrário. Eu falei assim, isso aqui é para mostrar mesmo, né, para provar a minha fé. Aí eu fui. Quando eu passei em frente à porta, né, do ônibus, a porta de saída, tinha um motorista que era amigo, como o ônibus passava na porta da minha casa, e ele sempre me oferecia carona, eu nunca aceitava, que eu não achava certo, né, não pagar a passagem. Sim. Aí nesse dia, o ônibus estava com as luzes apagadas e a porta aberta. Eu passei, eu olhei assim e falei, esse ônibus sempre demora, mas dessa vez que eu tô sem dinheiro, tá aqui, né, infeliz, mas tá tudo certo, né? Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus por isso. Mas sabe, assim, poxa, isso aqui tinha que ser uma prova tão dura, assim. E quando eu passei em direção à porta, eu falei, não vou nem olhar para não dar confiança. Esse motorista saiu, e até hoje eu não sei dizer como que ele conseguiu. Ele saiu, me deu uma gravata, eu só escutei, ele foi me arrastando para dentro do ônibus, e só escutei ele falando assim, hoje você não me escapa, você vai comigo. Me colocou dentro do ônibus, fechou a porta. Meu Deus! E eu fiquei assim, eu comecei a chorar, Dani. Sério? Eu chorei, mas eu chorei porque assim, eu vi o quanto era sem vergonha isso da minha parte. Porque, embora eu tivesse dito para Deus que eu estava entregando tudo, lá no fundo, eu sabia que eu estava contando com o dinheiro no banco. Entendi. Que eu ia passar lá no caixa eletrônico, ia sacar mais, sei lá, 10, 20 pratas e ia terminar a semana, tudo certo. Eu sabia que tinha dinheiro no banco. Entendi. Então, assim, esse tipo de relacionamento com Deus é que não reverbera, não vai para frente. É um relacionamento raso, né, pastor? Isso, porque a gente fica esperando que Deus sempre entregue alguma coisa. A gente cria essas circunstâncias e fica contando que Deus reponha. Sim. E aí Deus fala assim, olha, você precisa consertar isso, você precisa voltar e consertar. Só que a gente não quer voltar e consertar, a gente quer continuar seguindo e reclamando, falando, Deus, agora vê se tu faz alguma coisa por mim, porque eu estou fazendo a tua vontade. Na realidade, a gente não está fazendo.
sabe? A gente quer fingir, né, pastor? Isso. Ah, não, já fiz. Não, já fiz minha parte, né? Isso. Não vou, não, nem olha aqui, porque aqui eu já fiz. Isso. É bem isso, nossa. Então, assim, salvação é isso. É você entender o que Deus realmente, ele espera de nós. Ele não espera muita coisa. Não está pedindo dinheiro, não está pedindo um sacrifício, como Sim. tem em algumas religiões, né? As pessoas se maltratam, se dilaceram. As pessoas precisam cobrir um custo gigante para fazer uma oferenda, sabe? E Deus não exige nada disso. Só exige um coração que reconheça, sabe? É gratuita, a salvação é gratuita. A gente só precisa renunciar o mundo, tirar o mundo de dentro de nós e seguir com Cristo. Quando a gente entende que somos salvos, naturalmente os nossos comportamentos vão mudando. Sim. Então, essa experiência que eu tive mudou demais a minha vida. Eu nunca mais fiz isso. E eu passei a me policiar. A partir daquele momento eu comecei a dizer para Deus, Deus, me ajuda nesse processo. Sabe? É somente o Espírito Santo que vai fazer aquele raio-x perfeito e vai dizer, você precisa mudar nisso, mudar nisso, mudar nisso, mudar nisso. Vai mostrando, né, pastor? Isso. É como eu disse, vai tirando e vai mostrando. Ó, é isso aqui, né? Vai mostrando. Então, o resultado, hoje, eu tenho uma família perfeita. Abençoada. Amo demais, cara. Vô. O senhor é um vozão? Muita coisa. Faz farra? Muita coisa. Estraga as crianças. Assim, eu não sou dessa política de estragar, não. Mas assim, não tem nada a perder, né? Eu tenho a licença da idade, então... Aproveita. Ô, pastor, mas só pra mim perguntar, né? Pra mim perguntar. Toma uma água. Quer um café? Eu quero. Quer um café? Gente, deixa eu pôr café pra ele. Peraí. Né, café, tome café. Eu vou beber esse café. Ó, eu vou pôr pra mim e vou pôr pro senhor também. Eu vou beber o café porque foi o Gustavo que fez. Foi ele que fez, viu? Patrocinador. Obrigado, Dani. Não. O diretor quer um café? Quer que eu ponha pra ele? Quer pegar um copinho aí? Eu ponho. Não? Tá bom? Vê se tá bom. Tá aprovado. Deixa eu ver se tá bom, gente. Ó, tá quente o trem aqui. Tá aprovado. Ah lá, deixa eu pôr café pro meu diretor. Pera aí, né, gente? Deixa eu pôr um café pro meu diretor. Deixa eu pôr. Pega aí, pastor, pra mim pôr pra ele. Vamos servir o café pro diretor. Você aí, ó, que tá em casa, tome um café. Tome um chá. Quer mais, pastor? Não, obrigado. Não? Tome um chá. Ah, Dani, toma água, então. Como diz o meu amigo Simval, beba água, água é vida. Né? Bom, pastor, antes de eu fazer aqui a pergunta pra ele, você aí que tá me vendo, já se inscreva no canal, tá? Coloca aí embaixo, eu vou ver aqui, ó, vou entrar aqui pra ver o comentário de vocês. Manda aí pergunta aqui, ó, no YouTube aqui, que eu vou ler pro pastor. O pastor vai responder, né? Vai ali responder dentro da palavra, ou mesmo a opinião dele. Eu vou entrar aqui, vou ver como que tá funcionando o trem aqui. E daí a gente vai conversando, tá? Deixa eu ver como que funciona aqui, porque nem eu sei, gente. O negócio é muito chique. Eu já falei, é muito chique. Depois eu mexo aqui, mas eu vou ver, gente, vocês aqui. Bom, pastor, deixa eu perguntar pro senhor. Se uma pessoa aceita Jesus no último dia de vida, vamos colocar aí, igual o senhor, né? Ela fez tudo que queria fazer. Vamos imaginar uma cena, tá? Fez tudo que tava... Mas ela tá enferma. E assim, o médico disse, vai morrer. Entendeu? Mas ela quer se arrepender, né? Como a gente disse no início. Quer se arrepender. E ela quer aceitar Jesus. Garante a salvação dela? Sim. Eu gosto de chamar... o nome que eu escolhi, né? Não sei se existe, mas assim, eu gosto de chamar da teoria do último segundo. Último segundo? Teoria do último segundo. Não sei se você já ouviu, né, alguns relatos de pessoas que tiveram uma experiência pós-morte, né? Uma experiência naquele momento da morte, a pessoa morreu e aí ela voltou e ela diz que ela viu o corpo dela deitado, né? Tem uma eu já ouvi falar. Tem uma experiência de uma pessoa da família, pessoa mais próxima, que ela estava doente. Ela estava doente. E ela falou que ela estava na cama de hospital e ela estava com problema na coluna. E aí ela viu, né? É como se ela tivesse saído do corpo dela e ela viu o corpo dela lá na cama. Na maca. Na cama.
E eu não lembro exatamente como aconteceu, mas essa experiência que ela teve, né, ela foi curada. Imagina uma vértebra se esfarelando, né? Sim. E ela foi curada após essa experiência que ela teve. Eu não vou saber te dizer com detalhes, né, mas foi exatamente isso. Então, eu acredito nessa condição que a pessoa tem no seu último segundo, ela sabe que vai morrer, e ela acaba se arrependendo. Mas assim, não só por isso, mas quando a gente olha para a eternidade de Deus, né, para presciência de Deus, a eleição de Deus, então Deus lá atrás já sabia, já tinha escolhido aquela pessoa. Então, se a pessoa passou a vida dela toda fugindo como eu fugi, Sim. vai chegar num momento que ou ela vai sentir no coração e vai se enquadrar, ou então ela vai lutar contra a correnteza, vai quebrar a cara várias vezes, sabe? Vai chegar no seu limite, e quando ela chegar no limite, Deus vai usar essa prerrogativa que ele tem da justificação, e ele vai justificar aquela pessoa. Então, a salvação é para todos, Sim. independente do que a pessoa fez. O fato de eu nunca ter matado ninguém não significa que eu sou melhor do que aquele que matou. Entendi. Sabe? Então, assim, se eu disser que eu sou melhor, eu achar que eu sou melhor do que ele, eu já estou pecando, Já tá porque eu pecando. estou julgando. E Exatamente. julgar uma outra pessoa é pecado, porque essa é uma prerrogativa de Deus, é ele que julga. Então, quando eu julgo alguém, seja por qual motivo que ela fez, eu estou tentando usurpar o lugar de Deus. Entendi. Nossa. Forte, né? Forte. E, pastor, e como que a gente lida com pessoas, né, que diz assim, eu já tô salva. O senhor conhece pessoas assim? Não preciso fazer mais nada, eu já tô salva, minha casa tá salva, minha família, tá todo mundo, sabe? Tá com essa mentalidade, só que vai contra e vive contra os princípios da Bíblia. Né? Como que lida? Ou não lida? Pois é, eu conheço muitas pessoas assim, que elas frequentam igreja, dizem ser cristãos, e aí também estão participando do mundo, sabe? Fazendo as coisas. Sim, foi aquilo que o senhor disse lá atrás, né? Então essa pessoa ela não se sente salva. Ela até declara por uma questão de ela se sentir bem. Sabe? E tem gente que quer estar na igreja, né? Quer aceitar Jesus simplesmente com medo de ir para o inferno. Então essa pessoa também ela não tem uma conversão genuína. Sabe? Então assim, é difícil você dizer para a pessoa que ela precisa tomar um remédio. Se ela não tomar esse remédio, ela vai morrer. Sabe? Nem todo mundo está disposto a isso. Sabe? Eu particularmente, né? Se eu tiver um problema no coração, aí eu tô sentindo algumas coisas que, sabe, eu preciso ir no médico e tal. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, poxa, se eu for ao médico, o médico vai dizer, você tá com uma artéria entupida, você tá com isso, tá com o coração grande, tá não sei o quê. Eu vou ficar mais doente. Entendi. Então, assim, se eu não for ao médico, eu não estou resolvendo o meu problema, eu só estou postergando algo que é inevitável, sabe? O coração vai chegar numa hora que vai parar, vai dar problema. Sim. Então, não quer enxergar, né? Não quer enxergar. Não quer enxergar. Não adianta. Tem que enxergar, gente. A salvação é simples, né, pastor? Simples. Então, recapitulando, é simples. É você ter um coração puro, né? Vamos colocar assim, né? Isso. Aceitar Jesus como seu único salvador, né? Vamos colocar, né? Que tem que aceitar, tem que reconhecer. Isso. E é você morrer pra carne todos os dias. Isso, né? correto. Todos os dias. É isso, é simples, né? Correto. Não é, nossa, não, é isso. Né? Porque tem gente que não custa nada. Não custa nada. É bem simples. É a gente que dificulta, né? É verdade. A gente que fica colocando coisas. O grande problema é que hoje, né, nos nossos dias, né, nos dias odiernos, a gente tem hoje a mídia social, a gente tem a rede social. Então, o que a gente vê hoje nas redes sociais, né? Uma pessoa que não estudou, nunca fez nada na vida, de repente o cara compra uma mansão. E a gente fica assim olhando, como? Eu já me peguei fazendo essa pergunta. Assim, poxa, eu estudei tanto. Nossa, batalhei tanto, gente. Eu não chego nem perto, sabe? Então, naturalmente, quando essas pessoas se apresentam nas redes sociais, quem está observando aquilo entende o quê? Poxa, eu preciso seguir aquele caminho para que eu também consiga comprar minha mansão, andar com Ferrari. Entendi. Sabe? Então, assim, as pessoas ficam se guiando por outras pessoas e acaba chegando a um lugar nenhum, porque não vai chegar lá, né? Essa pessoa que chegou lá, ela construiu, né, esse caminho e a gente vê também, né, baseado nas reportagens, né, hoje em dia, muitos chegaram ali com negócios ilícitos e aí conseguiram chegar lá.
Sim. Sabe? Então, assim, eu não posso ficar olhando para lá e eu desejar aquilo. Eu preciso desejar o que Deus tem para mim. Talvez Deus não tenha para mim, desenhado para minha vida, uma vida com muitos luxos. Eu sou uma pessoa simples. O meu coração está preparado para coisas simples. Sim. Sabe? Uma casa, uma família, um carro que não me deixa na mão, para mim está maravilhoso. Sim. Sabe? Eu não tenho um desejo, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, você tem um desejo de ser milionário? Eu não tenho desejo de ser milionário. Não quero isso para minha vida. Sabe? Eu quero ter o suficiente. Provérbios fala, né? Que eu não tenha fartura, para que eu não negue a Deus, sabe? Essas coisas. Sim. Então eu não busco esse tipo de pensamento. Agora, quem está agarrado a isso vai ter dificuldade, de fato, entender. Jesus fala, né, que é mais fácil um camelo, né? O texto vai dizer que é mais fácil um camelo passar por furo de uma agulha. Sendo que essa palavra no original, ela tem os seus sinônimos, né? Um desses sinônimos eu gosto de utilizar, que é corda. Corda. Eu prefiro porque realmente é um exagero, né? É mais fácil passar uma corda pelo furo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, Jesus já deu a deixa. Sim, e eu vejo assim, pastor, hoje em dia, né? Ainda mais hoje em dia, por redes sociais, enfim, as pessoas estão se comparando muito. Isso. O senhor acredita que, tipo assim, as redes sociais meio que, tipo, meio não, elas iludem as pessoas, né? Iludem. Igual isso que o senhor falou, carrão, isso, aquilo, e vai distanciando da presença de Deus. Isso. E em relação à salvação também, o senhor acredita? Eu acredito. E um problema que já acontecia no passado, né, a questão do paganismo, né, que é trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Hoje, com rede social, a gente vê isso acontecer aos montes, né? Então, na igreja, o que foi proposto, né, a princípio como estratégia para trazer as pessoas para conhecerem a Cristo, né, trazer as pessoas do mundo, então promovendo bailes, sabe, festas, coisas do mundo. E aí o que aconteceu foi que não trouxe ninguém. Sim. E acabou fazendo com que as pessoas que estavam aqui também achassem isso normal. Então, isso se chama paganismo, é trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Eu tive uma conversa esse final de semana justamente disso. Porque, assim, né, é o meu pensamento, tá? Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Mas eu falei assim, não tem como a gente que tá aqui, não é que a gente tem mente fechada, não, mas eu penso assim, não tem como eu estar aqui, querer um exemplo, fazer balada gospel. Sabe? É o meu pensamento. Porque assim, ou eu escolho estar aqui, ou eu escolho estar lá. Né? É exatamente isso, querer trazer as coisas de lá aqui pra cadê? Porque senão você vai ficar quadrada. Porque tem gente que pensa, né? Tem gente que pensa que, no caso, a gente é evangélico, é chato. A gente não é. Eu falo, a gente não é chato. Exato. Quer dizer, você pode se cuidar, você pode fazer o que você quiser. Sim. Sendo que, assim, esse tipo de pensamento, por exemplo, tem pessoas que passou a vida inteira frequentando baile. Sim. E aí decidiu entrar para a igreja. Agora eu preciso ser careta. Quer dizer, ser cristão não é ser careta, não é ser chato, não é ser fechadão. Aí eu não misturo com ninguém. Geralmente, assim, por conta do meu perfil, né? Geralmente, quando eu falo para as pessoas que eu sou pastor, as pessoas não acreditam. Justamente porque eu tenho esse perfil. Quer dizer, eu converso com pessoas de várias idades. Adolescentes, jovens. Então, assim, eu tenho pessoas próximas, né? Que, por exemplo, para quem é jovem, adolescente, gosta de memes, sabe, essas coisas. É verdade. Então, assim, eu curto, eu acho graça, eu comento, sabe? Eu não sou aquele tipo de cara que voa, isso aqui não é para mim, vamos ler a Bíblia e tal. Não é isso. Ser cristão não é isso. É você participar dessas coisas. Só que a minha escolha de vida é procurar viver uma vida mais correta possível enquanto eu estiver aqui no mundo. Depois que eu morrer, assim que todos nós morrermos, né, vão passar por um julgamento. E esse julgamento, ele vai definir a nossa trajetória. Então, assim, daqui para trás, o que eu fiz, o que eu lutei para, sabe, nesse processo, nessa caminhada aqui na nossa vida, a gente tem uma vida curta demais. A gente tem, em média, né, a pessoa vive aí 80, 90 anos. Eu até comento, né, brincando, que eu não quero passar dos 80, porque depois que passa dos 80, você fica na mão dos outros, né? Você já não se veste mais, né? Você não vai para onde você quer, as pessoas que te levam. Sabe? Então, com 80 anos, 80 e um pouquinho... Já tá querendo falar com Deus. Jesus! Misericórdia! Tá bom, a pastora ótimo. Andréia já tá ali. Não! Não! Mas pastor, é bem isso, né? Nossa, meu Deus.
Vamos lá. Bom, eu vou fazer pergunta. Pode fazer pergunta? Eu Pode. coloquei uma caixinha de pergunta, Tá. tá? Então, eu vou fazer pergunta agora do Instagram, lá da caixinha que eu coloquei nas minhas redes sociais, tá? Vou ver aqui também se tem pergunta aqui no YouTube. Deixa eu só abrir aqui o trem, gente. Enquanto isso, você aí, ó, colocou seu comentário, curtiu. Fala aí, pastor. Fala pra eles. Curte, compartilha. Fala Bora. pra eles. Bota Bora pergunta. aqui. Pergunta o trem. Bom, vamos lá. Enquanto isso, deixa eu abrir aqui. Peraí, gente. Só um minutinho. Que o celular tá lento. Esse aqui, ó, é chique, então não vou nem mexer, porque ó, não tá querendo funcionar. Eu não vou falar, pastor, quem foi que mandou, Não, nada assim, tá ótimo, bom? ótimo. Mas eu vou direto pra pergunta, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, ó, dá pra perder a salvação? Então, Acho calvinismo que o senhor falou, e o senhor falou arminianismo. disso. Eu prefiro, por prudência, olhar para arminianismo, porque ele vai dizer que a salvação se perde. Aham. Porque se eu tiver errado, tá tudo bem. Porque Sim. se eu me preocupei em não perder, e por ter essa preocupação em não perder, eu procurei andar de forma correta. Sim, O calvinismo vai dizer para mim, não, você anda do jeito que você quiser, que a salvação está garantida. Se eu tiver errado, eu perdi a minha salvação. Então eu prefiro, né, olhar para a teoria, né, de arminiano, de Armínio, e seguir nessa linha. Então, assim, eu prefiro, por prudência, acreditar que a salvação se perde. que foi o senhor Agora, falou? você vai encontrar versículos que respaldam tanto uma teoria quanto a outra. Entendi. Então, ó, ouviu, né, que ele falou. Fica aí, vamos ver a próximas, vamos ver. Peraí. Ó, nossa, eita. O que é para o Senhor a maior prova de que alguém é salvo? Então, a certeza da salvação é o Espírito Santo dentro de nós. Então, a gente vai ter experiências, como eu falei, na tomada de uma decisão, num pensamento, Sim. sabe? A gente percebe que o coração se enche, a gente, sabe, a gente está numa... Talvez alguém prefira dizer que é uma vibração, que é uma sensação, mas não é. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, Sim. é o nosso espírito, né? Aí tem uma outra discussão de dicotomia, tricotomia, né? O homem é formado por corpo, alma e espírito. Tricotomia. Dicotomia é uma parte física e uma parte espiritual. É uma outra É discussão. uns nomes, né? Igual a essa. Gente, eu não vou conseguir falar, não. Misericórdia. Então, existem versículos bíblicos que respaldam tanto um quanto o outro. Eu prefiro olhar para a tricotomia porque eu consigo separar corpo, alma e espírito. Isso aqui não vai fazer com que eu perca a salvação, mas quando eu olho para esse lado aqui, né, da tricotomia, eu entendo que o corpo é essa matéria, né, oxigênio, carbono, hidrogênio. O nosso espírito é o que se conecta com Deus, que fala com Deus. E a alma é a sede das nossas emoções. Tudo que a gente passa pela vida, experiências boas ou ruins, elas ficam registradas na nossa alma. Então, quando eu olho para cá, eu entendo que quando eu tenho essa certeza de salvação, é porque o meu espírito conectado com o Espírito Santo me dá essa certeza. Entendi. Então, o Espírito Santo é o penhor, né? É a garantia de que realmente nós fomos salvos. Ah, entendi. Então, nós somos... É porque eu sempre ouvi falar, nós somos 3. Corpo, mente e espírito. A psicologia. É isso mesmo? Isso. Não, No final do dia dá tudo Que a mesmo. turma sempre fala, né? A gente é 3. Corpo, tem que cuidar da mente, tem que cuidar do corpo e do Isso. espírito. Isso. Entendi. Bom, vamos lá. Vamos para mais uma aqui. Eu tinha visto uma tão legal. Deixa eu ver se eu acho. É exatamente aquilo que eu até tinha anotado também uma assim, parecida. Se eu estou na igreja, faço obras, estou o tempo todo ali, fazendo a vontade de Deus, né? A pessoa colocou, estou ali fazendo obras, eu já estou salvo? Não, porque foi aquilo que o senhor falou, né? Isso. Não é pelas obras. Tem pessoas que estão na igreja, mas ela está servindo um propósito pessoal. Ela está servindo a um líder.
ela está servindo a si mesma com medo de ir para o inferno. Então, o fato de estar numa igreja não é garantia de salvação. É sempre um relacionamento com Deus. E esse relacionamento vai sim apresentar frutos. E quais são esses frutos? Os meus comportamentos. Entendi. Então, se a pessoa olhar para mim e enxergar isso, poxa, tem alguma coisa diferente nela. Tem um brilho no olhar, sabe? Tem uma calmaria, passa alguma coisa que realmente eu quero ser parte disso. Então, é o Espírito Santo que está falando através de você. Ah, entendi. Nossa, né? É. Interessante. Bom, vamos para mais uma. Por que tantas pessoas têm medo de falarem da salvação nos dias de hoje? Porque é realmente um assunto tenso. É verdade, né, pastor? É um Foi assunto aquilo que a tenso. gente falou desde o início, né? Isso. Quando isso. fala de salvação, as pessoas, né? Porque para falar de salvação, precisa falar de morte. Sim. E normalmente nós, como seres humanos, né, nós repelimos a morte. A gente não quer saber Sim. da morte. A gente Não quer. é a última fronteira, né? Aham. Então, quem passa aqui para o lado de lá, já era. Depois que a gente morre, não tem mais pensamento, não tem mais projeto. É só aguardar o julgamento. Entendi. É porque, né, um exemplo, né, falando. Mas eu tava falando, né, recentemente em casa. A morte é uma coisa que a gente não pensa, não quer falar. Isso. Não quer. Isso, é um tabu. Mas eu tava, né? Não quer. Mas eu tava falando, não, gente, tem que falar. Porque, tipo, na hora que acontece, né, de falecer tudo, primeiro que a gente não tá preparado para lidar com a dor. Isso. A gente não tá. E outra, da burocracia, que é para você fazer toda a parte ali do velório, tudo, né? Isso. E eu tava falando a respeito disso, que a gente tem que se planejar, porque quando a gente cuida dessa parte burocrática, Aham. fica não mais leve, mas fica mais fácil, né? Geralmente as pessoas ficam contando com o seguinte: tem o pastor que vai lá fazer. O pastor tem que estar preparado para isso, ele vai fazer. Então, Só que o pastor é ser humano, Aham. está envolvido também emocionalmente, né? sim, É sim. complicado. E eu falei, não, gente, não, a gente tem que ver, sim. Não, imagina, eu vou pensar nisso depois. Não, gente, tem que fazer. Misericórdia, tem que fazer. Bom, deixa eu ver se tem comentário aqui. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário, eu não consigo ver. O meu diretor consegue ver se tem comentário? Tem pergunta ao vivo? Deixa eu só ver, gente, porque eu tô aprendendo. Como eu disse, eu estou aprendendo, tá, pastor? Eu tô aprendendo, então deixa eu só ver como que eu faço para ver, né? Nos comentários? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Pera aí, gente. Calma aí que eu vou aprender. Deixa eu ver onde eu vou. Onde será que eu vou? Isso porque... Aonde fica? Nos comentários. Peraí, vamos ver. Eu vou trocar de conta pra... Ai, pode ler, diretor. Pode ler. Tem salvação para quem não frequenta os cultos, busca só de casa? Pergunto em relação aos que têm saúde perfeita. Claro. Eita. É. Vai, pastor. Senhor. Eita, Jesus. Então, assim, eu vou ter que falar dos movimentos dos desigrejados, né? É. Então, é a turma aí que ela vai dizer, não preciso ir para a igreja. Realmente, a salvação não depende de você vir à igreja. Só que tem um fator que ele é decisivo. Como que eu sei que eu sou essa pessoa ruim? É. Quando eu me comparo, quando eu ando com uma outra pessoa e tenho essa oportunidade de utilizar o meu melhor lado. Então, aonde que ele vai utilizar isso? Em comunhão na igreja. Sim. Então, o meu irmão, né, dentro da igreja, é claro que convivo com pessoas na rua, no trabalho e tal, mas na igreja é o lugar onde tem as pessoas que deveriam estar buscando o mesmo objetivo. E dentro da igreja você tem cenários diferentes, né? Você tem pessoas que realmente você pode contar, tem pessoas que você não pode contar. Tem pessoas que gostam de dizer que a igreja é um grande hospital, né? Tem pessoas doentes, Sim. tem pessoas que... Eu ouvi falar isso. Então, assim, tem pessoas ainda no início do processo de salvação, tem gente que já está lá no meio do caminho, já no final, já... sabe? Então, tem pessoas de todos os tipos. Agora, se eu quiser realmente saber quem eu sou, eu preciso conviver com essas pessoas. Eu preciso ser capaz de estar aqui na igreja, né? E de repente estar, não necessariamente nessa igreja, mas uma igreja qualquer, em qualquer ponto desse planeta. E quando um líder fala alguma coisa para mim que eu não gosto, eu preciso ter maturidade para entender que isso faz parte do meu processo de crescimento
né? Não é simplesmente, vou largar e vou embora, vou procurar outra igreja. Sim, Porque não. na outra igreja vão ter os mesmos problemas ou problemas diferentes, mas problemas sempre existirão. Sempre vai ter. Então, assim, o fato de estar dentro da igreja vai dizer para mim que eu tenho condição de, mesmo conforme eu passei, né? Mesmo sendo convidado a me retirar do recinto, eu posso olhar para a Bíblia e me sustentar. Senhor, eu estou aqui, é fácil para eu sair. Só que, Sim. se tu quiseres que eu fique aqui, então eu preciso suportar. Isso agora já não é mais uma decisão minha, sabe? Então, você precisa se relacionar com essas pessoas. Você ficar trancado dentro de casa sem se relacionar com ninguém, você vai se achar a melhor pessoa do mundo. E, na realidade, os seus defeitos eles vão ficar escurecidos, né? Obscurecidos, porque você não vai ter oportunidade de praticar, de colocar isso para fora. Tem pessoas que ainda têm essa visão, né, pastor? Eu não preciso ir lá, não preciso estar em comunhão. Não, eu aqui em casa tá bem, tô ouvindo a palavra, tô vendo igual a gente, né? Tô vendo no YouTube, tô me alimentando, então não preciso. Mas não, a palavra fala que tem que estar em comunhão, né? Isso, e praticamente, né? E também praticar os dons, né? Como aconteceu comigo também. Quando eu estava fugindo, na minha cabeça, eu estava pensando só em mim. Então, Exatamente. tem gente também nessa condição. Eu estou fora da igreja, eu estou buscando a minha salvação. Só que qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o chamado de Deus para a tua vida? Então, se Deus chamou para um propósito específico e quando você estiver diante dele e você não cumprir esse propósito, isso vai contribuir negativamente para a sua salvação. Sim. É forte, gente. É forte. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Peraí. No Instagram tem vamos ver o que a turma mandou no Instagram. Vamos ver. Peraí. No Instagram tá ao vivo? Tá? Sim, senhora. Tamo ao vivo no Instagram? Tem uma pergunta no Instagram. Tem? Qual é, diretor? A salvação para quem não se batizou? Eita! Agora, depois dessa, tem uma mais interessante. É? Pastor. Aí é com ele, gente. A salvação para quem se batizou? Eu vou te dar um exemplo na Bíblia, que é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele não se batizou, ele não tomou ceia, ele não pisou na igreja, ele não teve oportunidade para fazer isso que a gente tem hoje, oportunidade para fazer. E Jesus garantiu para ele que naquele dia ele estaria no paraíso. Então, a questão toda é que ali na cruz ele se arrependeu. O que as pessoas leem na Bíblia é o texto de Marcos, né? Os últimos versículos do texto de Marcos, que diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, a primeira crítica que eu faço, né, o primeiro apontamento que eu faço é que tipo de batismo? Porque a Bíblia fala de dois tipos de batismo: batismo em águas e batismo com fogo. O batismo em águas é aquele batismo por imersão, né, no batistério. Sim, sim. Isso é um processo na caminhada cristã, é uma declaração pública de que realmente isso não vai fazer mais crente ou menos crente, não vai ter poderes sobrenaturais, não vai transformar depois do batismo em um super crente, mas é uma declaração de que, de fato, ele quer seguir nessa caminhada, está pronto para seguir. Então, é simbólico. O batismo em fogo, né, que acho que no livro de Atos que fala da descida do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, são dois tipos de batismo. Se eu puder escolher um dos dois, né, uma ação direta do Espírito Santo, então, se eu for batizado pelo Espírito Santo, significa que eu fui escolhido, eu fui selecionado. Então, entre um e outro, eu optaria por esse batismo com o batismo em fogo, né? Em fogo. Uma ação direta do Espírito Santo. Porém, teologicamente, né, os estudiosos, né, vão apontar que esses últimos versículos eles não fazem parte do escrito original. E aí vão se perguntar, né, mas por que está na Bíblia? Porque Deus permitiu. Entendi. Não tem outra explicação. Deus permitiu. Entendi. Então, hoje eu posso utilizar esse versículo para fazer pregação e trazer as pessoas para Cristo, se arrependerem e tal. Eu posso utilizar normalmente esse versículo como um versículo sacro, sagrado. Então, assim, não tem nada de errado, não tem nada que contradiga, né, nenhuma outra parte da Bíblia. Mas o batismo não é pressuposto para a salvação. O pressuposto para a salvação é fé e arrependimento. Isso sim, não tem como chegar à salvação, né, alcançar a salvação sem fé, porque eu preciso crer que realmente ele existe. Exatamente. E o arrependimento, que é a consequência, é uma decisão agora a partir
o início desse processo. Entendi. Nossa, é forte, né? Nossa, é. E assim, se a pessoa falar assim, já sou batizada nas águas, já sou salvo, não preciso do Espírito Santo. Não, precisa, né? Precisa. Tem outra? Tem? Vamos lá. Hoje meu diretor, ele tá 100% ao vivo comigo, gente. Depois eu quero café. Depois eu dou café pra ele. Tá tudo certo. Não gosto de ler a Bíblia. Posso ser salvo? Eita, é interessante essa. Jesus. Eu nunca tinha ouvido essa. Eu também não, pastor. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela nos orienta. Então, como é que eu vou alcançar a salvação se eu não conhecer a palavra de Deus? Então, assim, o nosso Deus, ele é invisível, ele não pode ser visto, né, com os olhos humanos, não pode nem estar no mesmo ambiente, porque não tem como subsistir. Está perto de Deus por causa do poder que ele tem. Então, como que a gente conhece Deus? Como eu vou servir a Deus se eu não o conheço? A gente conhece a partir dos registros da Bíblia. Que a Bíblia não é só a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então, se eu não quero ouvir, né, o que Deus está falando comigo, então, assim, automaticamente eu estou dizendo, eu não quero. Não estou te deixando de lado. É exatamente o que o pastor Maurício fazia antes, tá entendendo? Exatamente, você não faça isso, né, pastor? Não faça, não fuja. Isso é interessante, né? Essa experiência que eu contei, eu não estava programado para falar nada disso. Não estava, gente, não estava. Mas, pastor, assim, eu só vejo Deus mesmo. Porque isso só junta com a pregação de quarta. Só junta com a pregação de quarta-feira da pastora Elisângela. Tipo, nossa, foi certinho. E não foi combinado, gente. Não foi. Verdade. Não eu separei aqui, somente essas 3 palavras para falar, para definir. Glória a Deus. Aí, pastora Elisângela, viu? Foi junto ali, ó. Jesus tá no mesmo, né? Tá no controle. Pergunta ao vivo agora. Pergunta ao vivo. Ô, Glória! Receba. Pode, com certeza. Salvação pode ser perdida ou não? A gente já respondeu ela. Ô, irmão. Eita. É que eu tava vendo. Tem que acompanhar nós. Eu tô brincando. A salvação era possível antes de Jesus vir ao mundo? Como as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Nossa. Como? As pessoas acreditam que Jesus só passou a existir a partir do Novo Testamento. Só que Jesus, ele é Deus. Sim, ele também é eterno. Então, o Espírito Santo também não começou a atuar no livro de Atos, no Novo Testamento. O Espírito Santo também é Deus e ele é eterno. Então, no Antigo Testamento, né, quando as pessoas recebiam o Espírito Santo, era somente para algumas pessoas específicas, para sacerdotes, para reis, ungidos, eles recebiam, né, tinha a unção do Espírito Santo. Com relação à salvação, no Antigo Testamento, os sacerdotes já faziam expiação pelo pecado. Pegavam o animal, né, degolava lá a ovelha, aspergia o sangue no altar. Então, aquilo era uma ação provisória. É como se dissesse para as pessoas daquela época, dizendo o seguinte, olha, vocês não estão entendendo, mas lá no futuro as pessoas vão entender. Então, o sacerdote, uma vez por ano, ele pedia perdão pelo povo, pela nação toda. Entendi. Então, naturalmente, e o que eles faziam? A gente está falando da Bíblia, né? Sim. Então, naturalmente, as pessoas que não conheciam a Bíblia, como que elas eram salvas? A ação do Espírito Santo. Sabe quando você decide fazer alguma coisa que você não... Essa experiência que a gente está compartilhando aqui, a gente não decidiu fazer isso aqui, mas a gente está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Sim. Então, essa experiência que a gente está tendo aqui agora, né, nesse exato momento, era exatamente a experiência que as pessoas tinham. Extra-bíblica, né? As pessoas não tinham, não tá aqui nos registros bíblicos, não tinha conhecimento a respeito de Deus, não tinha conhecimento mínimo a respeito de salvação, mas o Espírito Santo, ele poderia atuar no coração dessas pessoas. Entendi. Então, o que parece ser uma decisão minha, né? Minha e sua, a gente resolveu falar sobre isso. Não, a gente não estava programado e uma coisa foi puxando outra e, de repente, a coisa fluiu. Então, quando essas pessoas lá atrás não tiveram essa oportunidade, eu creio que aconteceu da mesma forma. Agora, depois da cruz, é diferente.
Porque agora a gente já sabe, a gente já viu e a Sim. gente tem registro. E principalmente com a internet hoje, a gente já não pode mais dizer que, poxa, isso aqui eu não sabia. É verdade. Hoje é tem verdade. inteligência artificial. Hoje Nossa, eu dá um utilizo- Google. eu utilizo o chat GPT. Sim, sim. O chat GPT me responde a respeito disso aqui, fala comigo como se eu fosse um não cristão, me explica a respeito disso aqui. É Ele super vai explicar, simples, né? ele vai É. trazer tudo pronto. E a desculpa de não conhecer a Bíblia, Uhum. realmente, as versões mais antigas, elas são mais complicadas de se entender. Mas hoje nós temos versões bíblicas, por exemplo, tem uma Bíblia que eu gosto muito. Ela não serve para trazer para a igreja, porque a sua formatação é diferente, sabe? Então, não é versículo a versículo, ela é parafraseada. São blocos de versículos, né? Junta 2, 3 versículos, e o autor, ele explica, né, num bloco só. Do Eugene Peterson, essa Bíblia, a mensagem. Eu gosto demais dessa Bíblia, porque o que eu não consigo entender numa passagem, eu consigo entender através dessa Bíblia. Ai, que legal, Então, interessante. eu tenho em casa 12 versões bíblicas. 12? 12 versões bíblicas Glória a Deus. que me ajudam a entender um texto quando eu leio na Bíblia que eu uso, né, que eu estou trazendo para a igreja. Então, eu leio o texto, eu não entendo. Inclusive, essa Bíblia aqui, que é do Jimmy Swaggart, ela tem explicação em cada versículo. Ai, que legal. Então, assim, eu trago essa porque ela me ajuda a manter, né, no centro da questão. Sim, sim. Então, por exemplo, eu me peguei uma vez lendo um texto, eu sempre tive em mente, né, a respeito das 12 tribos, né? Tribo do norte, tribo do sul. Sim. Então, eu associava as 10 tribos, né, de Israel e as 2 tribos de Judá. E uma vez eu estava lendo um trecho, eu não lembro qual era o texto que eu estava lendo, e o texto se referia às tribos do norte. Eu falei, as tribos do norte eu conheço, são as 10 tribos. E quando eu peguei essa Bíblia que eu comecei a ler, não tinha nada a ver. Estava falando da tribo do norte, mas uma outra nação, não tinha nada a ver. E eu falei, poxa, é importante eu ter essa Bíblia aqui, porque ela vai me posicionar dentro do contexto, sabe? Então, às vezes a tradução, ela não ajuda muito e acaba te levando para uma falsa, uma compreensão equivocada, Sim. porque às vezes elas não te dão uma certeza. E essa versão, a mensagem, eu não tem algumas versões que elas são mais atualizadas, Sim. eu não aconselho muito não, sabe? Mas essa mensagem, ela é muito boa. E tem Bíblias, palavras-chave. Eu tenho uma lá que ela tem textos em hebraico, texto em grego no final. Então, tem um número de referência aqui. Aí eu vou lá no final e consulto aquela palavra. Então, assim, é muito importante. Não tem como você dizer que eu não consigo entender o texto bíblico, sabe? Legal. Olha, gente, interessante. Tem mais? Não? Terminou? Tem? Tem ao vivo, faz. Ó, aproveita, hein? Vai, aproveita. A criança tá chorando, vai. Que essa seja a situação de muita gente. Então vai. Sou um cristão, muitos anos de igreja, convertido, aceitei Jesus, me batizei, passei pelo batismo do Espírito Santo, tomo ceia, sou fiel nos meus dízimos, nos meus votos, tudo. Mas, haja vista, contudo, entretanto, todavia, porém, carrego pecados de estimação. Até que ponto isso interfere ou não na salvação da pessoa? Show. Ó, pecados de estimação, você falou, né? Essa é a questão. A pessoa, ela é, Sim, de tá. certo modo, ela está acertando em 90%, vamos colocar assim. Mas ela carrega esses pecados de estimação. Ela será salva? É isso? Entendi. Deixa eu tentar resumir aqui, não sei se as pessoas conseguiram captar. Fala, pastor. O pastor vai falar a pergunta, né? E já vai. A pergunta é, a pessoa que está na igreja, frequenta, batizado, toma ceia, não sei o quê, tá tudo perfeitinho. Só que ela tem um pecado de estimação. Existe pecado de estimação? É os costumes, né? Isso. Então, assim, tem pessoas que estão no processo ainda, Sim, sabe? sim. Como ela não conseguiu ainda se livrar desse problema, que ainda aprisiona, quer dizer, é o pecado que está aprisionando ali. A pessoa precisa, num determinado momento, dar um estanque. Entendi. Então, tomar uma decisão, quer dizer, nem tudo a gente consegue resolver. A oração é poderosíssima, né? Resolve tudo na nossa vida. Só que tem coisas que a gente precisa fazer. Né? Entendi. Trazendo aqui para dentro da Bíblia o exemplo de Lázaro. Lázaro morreu. Então, Sim. pegaram Lázaro, colocaram lá numa caverna, botaram uma pedra gigante. E aí as irmãs de Lázaro começam a falar, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sim. E aí Jesus chega para ressuscitar Lázaro.
Jesus poderia ter estendido as mãos, né? Feito a pedra se despedaçar, ou então com o poder das suas mãos, né? Se tinha poder para ressuscitar um morto, né? O que seria uma pedra? Entendi. E o que Jesus faz? Ele vira para as pessoas que estavam ali e fala o seguinte, ó, removam a pedra. Então, alguém fez força para remover a pedra. Sim. E depois ele não entrou para colocar a mão lá sobre Lázaro e disse, Lázaro, Sai para fora, vem né? para fora. Uhum. Então Lázaro, ele não estava fácil para ele, porque ele estava como uma múmia, né? Todo Sim. atado. Ele teve que dar um jeito lá de se virar, cair no chão, se arrastar na Levantar. parede, e ele Sim, veio sim. pulando para o encontro de Jesus. Então, assim, significa que tem certas coisas que a gente precisa tomar essa decisão. Sabe, a gente tem o poder de Deus. Um outro exemplo, eu estava preparando um texto aqui, e quando os discípulos estão no barco ali, né, de repente vem a tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, e aí os discípulos ficam com medo, né, pensando que é um fantasma, e Jesus fala assim, ó, não temas, Sim. tem de bom ânimo, não temas, sou eu. Jesus falou assim, olha, eu vou te dar um poder absoluto, vou mostrar que eu sou... São coisas que nós temos que buscar em nós mesmos, sabe? Então, primeira coisa, não temer. Sim. Então, isso é fé, é confiança em Deus. E seguir. Então, tem certas coisas que a gente precisa tomar a decisão. Não depende do sobrenatural, depende de uma decisão nossa. Então, se a gente tem um pecado que a gente já sabe qual é, que nos domina, a gente precisa chegar no momento e falar assim, ó, ou você ou eu. Sim. Sabe? Porque você está me levando para o lado e eu sei que eu preciso ir para o outro. Então, essa decisão ela tem que ser tomada. Não depende de oração, de poder sobrenatural. São ações minhas que eu gostei, quer dizer, está trazendo prazer, né, para o meu corpo, e está trazendo conflito, né, para o corpo e espírito. Eu preciso, em algum momento, dizer o seguinte, ó, basta. Eu preciso abrir mão. Então, esse é um esforço que eu preciso fazer. Entendi. E não vai depender exclusivamente de oração, sabe? Essas coisas tudo que a gente já conhece. A gente falou. Mas, assim, eu pego, assim, tudo que a gente conversou, né? Desde o início até o... É exatamente isso, pastor. É você morrer literalmente pra carne mesmo, isso. deixar os costumes tudo de lado mesmo, falar, não quero mais mesmo, isso eu não quero. E é escolha, né? aí. É escolha. Ou, igual o testemunho do senhor mesmo, ou fica sendo o Maurício lá de trás, né? Brigão e tal. Ou não, agora não quero. Isso. É o compromisso que eu tenho com Deus, né? Eu falo que, assim, a intimidade com Deus é todos os dias, Isso. né? Então, assim, é a mesma coisa, o senhor com a pastora Andréia, eu com meu esposo. É todos os dias. E não dá pra gente ser raso, Isso. né? Não tem como, Isso. né? Porque senão a gente não é nenhum nem outro. E Jesus, ele fala que a gente não pode ser morno, né? Isso. Não podemos, né? Uma outra dificuldade que eu lido com isso também é, por exemplo, trânsito. O trânsito no Rio de Janeiro é Nossa. caótico. Então, assim, no Rio de Janeiro eu era estressadíssimo no trânsito. Pastor? Eu queria sair do carro, brigar com o cara do lado, porque o cara não deu a fechar, essas coisas básicas. Então, assim, eu precisei, em algum momento da minha vida, decidir que eu não vou fazer mais isso, porque isso era espontâneo, sabe? A coisa acontecia, em fração de segundo, em 2 segundos eu olhava para o lado e, de repente, eu já estava querendo, Entendi. sabe? Então, são essas coisas também que eu preciso dominar. Sim. Eu não posso simplesmente ser apenas reagente a um problema que eu tenho. Na realidade, eu preciso domar isso, eu preciso dominar a minha carne, as minhas vontades, o meu querer. Então, é isso que ele comentou aqui a respeito do pecado. Como é que é o pecado? Como que você falou? Estimação. O pecado de estimação. Então, assim, talvez esse era um dos meus pecados de estimação. Só que em algum momento eu precisei dizer, olha, basta. Então, o que aconteceu na minha vida? Deus precisou me trazer para cá, para essa cidade que é tranquila, não tem esse trânsito do Rio de Janeiro, para começar a me tratar também, facilitar a minha vida, né? Porque lá no Rio de Janeiro eu precisava, sabe, todos os dias, pô, nossa, matar já um ia leão. sair, já ia falar, nossa, tem que pegar o trânsito. Exatamente, tinha que matar um leão por dia. Aqui não, aqui é um por ano. O senhor veio, aquelas,
eu sei que não é o foco, mas deixa eu perguntar. O senhor veio pra cá porque o senhor tinha parente aqui ou não? Não, a empresa foi transferida Ah, pra cá. empresa. E daí o senhor veio pra Aí cá. eu vim Ai, pra que cá. bênção. Glória a Deus. Bom, pra gente encerrar, gente, já... Ai, eu amei, gostei. Fala aí se vocês gostaram. Depois eu leio, tá? Eu prometo que eu leio, tá? Eu vou ler, depois eu vou colocar a minha opinião aí. Então, deixa o feedback. Mas eu vou fazer uma brincadeira com o pastor, com certeza. Vamos fazer uma brincadeira? Essa é tensa, né? Não, o senhor fica tranquilo, é tranquilo. Vamos fazer uma brincadeira. O senhor gosta de brincar com as criançadas lá? Gosto Gosta? muito. É simples, pastor, tá? Então vamos lá. Está no ar. Pensa rápido. Bom, pastor, é uma pausa? A gente dá uma pausa. Pode ser. Quer trazer ele aqui? Traz ele aqui pra mim. Gente, é vida real, tá? Mãe real. A criança precisa da mãe. Deixa eu pegar ele. Deixa eu pegar. Tá tudo bem, meu amor? Oi, tá tudo bem? Pronto. É real. Fala com o pessoal. Gente, fala oi. Fala oi. Fala oi. Eu só queria minha mãe, gente. Vou até colocar o microfone aqui, o trem aqui de lado. Vamos fazer brincadeira com o pastor? Vamos fazer? Falei, eu só queria minha mãe, gente. A cola de mãe é real. Você quer pegar o paninho dele pra mim dar mama pra ele? Tá tudo bem, a mamãe tá aqui. A gente tá aprendendo a falar sobre salvação. Salvação. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Gente, é vida real. Vida real é assim mesmo, tá? Né? Você queria sua mãe? Fala com o pastor que você queria sua mãe. Fala com o pessoal tá em casa. Assistindo a gente. A mamãe tá trabalhando. Eu vou dar um mamar pra ele e a gente vai fazer a brincadeira, tá? Tá bom, tá bom. Meu amor. O que você precisa? O que você precisa? O que você precisa? Vocês me dão licença. Deixa eu pôr você aqui. Você mama seu tetê. Você mama seu tetê. Tá. Tá tudo bem. Pronto. Aí. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pode acalmar. Meu amor, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí, ó. Glória a Deus. Aleluia. Bom, só não tô mais me ouvindo, mas meu som tá saindo aí, né? Tá, né? Eu só tirei aqui. Bom, vamos lá. Bora? Vamos, pastor? Vida real, hein? Vida real. Não tem bastidores. O pessoal sabia que não era montagem. Não é... Viu? Sem Quando eu falo que a corte. criança tá chorando, é isso aqui mesmo, é real. Vamos lá, pastor. Pensa rápido, hein? Bom, Deus é... Eu vou transformar essa pergunta numa afirmativa, porque qualquer coisa que eu diga depois disso, eu vou estar contrariando o que eu conheço. Porque, assim, qualquer coisa que você responda, você vai estar diminuindo Deus. Porque Deus é. Isso já se completa. Sim. Então, eu não posso dar essa resposta, porque Deus é. Deus é, tá. Família é? É base. A vida com Jesus é? Extraordinariamente maravilhosa. Propósito. Seguir a missão com Deus. Chamado. Desafio para negar-se a si mesmo e continuar a caminhada. Amor. Amor é eterno, é infinito, é uma essência de Deus. Casamento. Casamento... Tem tantas coisas para falar a respeito de casamento. Casamento. Casamento é um presente de Deus na minha vida que me completou. Glória a Deus. Chamado. O senhor falou, né? Chamado, né? Falei. Casamento, tá, perdão. Pecado. Fuja. Fuja do pecado. Tentação. Tentação é uma ferramenta que nos ajuda a nos afastar do que não serve para a nossa vida e nos aproximar de Deus. Promessa. Promessa, cumprimento de Deus. Céu. Meu lar. Infância. Muito boa. Filhos.
Continuação da minha essência. Netos. Uma maravilhosa continuação da minha essência. Glória a Deus. Medo. Medo é um sentimento que realmente paralisa algumas pessoas, mas eu consigo lidar com isso sem problema. O que te move? O que me move é a certeza de um mundo melhor no futuro. Uma palavra para o Brasil. Os dias de hoje são tensos, mas a gente não precisa olhar para esse mundo e enxergar como o ponto final. A gente precisa entender que tudo que acontece aqui é um processo e que a gente precisa entender que Deus está olhando para nós e Ele tem uma proposta melhor para a nossa vida. E cada um vai viver no seu tempo. Olha, um conselho? Persevere. Riqueza. Riqueza só as celestiais. Qualidade do Senhor. Uma só. Uma só. Uma só. Persistência. Um defeito do Senhor? Eu tenho tantos. Um só, pastor. Eu sou muito impaciente. Impaciente? Impaciente. Olha lá. Glória a Deus, aleluia. Aí, ó, ele terminou, conseguimos, pastor. Glória a Deus. Simples, né? Simples. A gente vai querendo... Não, tem que... Glória a Deus. Pastor, quero te agradecer do fundo do meu coração, tá? Eu que agradeço, Senhor, estar aqui, porque, gente, ele falou assim, não, imagina, todo mundo falando, como você conseguiu? Não, foi o Espírito Santo, tenho certeza. Verdade, E foi o que eu verdade. disse. O fato do Senhor estar aqui foi confirmação, né, da pregação de quarta, e principalmente porque eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando, né, foram tocadas, principalmente pelo testemunho do Senhor, tenho certeza. Não conhecia, né, o testemunho mais a fundo. Tem várias coisas, viu, gente, que o tempo é curto, né? A criança chora. Mas muito obrigada, tá? Do fundo do meu coração mesmo, por o senhor ter aceitado compartilhar, tá? Grandemente, que Deus continue te usando. Tá? Que o Senhor não enterre os talentos, em nome de Jesus, que o Senhor faça aí, fale, porque vidas têm que ser salvas, têm que ser alcançadas, nós temos que compartilhar aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz. Eu acredito que o Senhor é um homem de Deus, usado por Deus, então vidas precisam, né, conhecer esse Maurício aí, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, Dani, assim, e realmente é um desafio para mim estar aqui. Eu recebi outros convites para participar de podcast, eu sempre neguei, nunca quis. Mas quando você convidou, naquele momento eu queria dizer não, mas eu não disse. Eu disse Espírito sim. Santo não. E depois eu fiquei me perguntando por que eu disse sim. Então, nesse momento eu sei por que eu disse sim. Glória a Deus. Aleluia. A gente está aqui conversando sobre um assunto denso, tenso, mas de uma maneira bem tranquila para que as pessoas entendam. Então, assim, o meu conselho para esse momento é que as pessoas procurem se chegar a Deus, sabe? Sim, aceitem esse processo de salvação, porque foi uma obra completa, bem desenhada por Deus, e não tem como a gente negar. Sim. Trocar isso por as coisas superficiais desse mundo. Sim, glória a Deus. Pastor, agora só pra gente finalizar, tá? Quero que o senhor fale uma mensagem pro pessoal, mas vamos colocar assim, ó, a gente vai fazer diferente, tá? Então vamos colocar assim, ó, tem o outdoor, sabe o outdoor? Agora a gente tá ficando chique. Tem o outdoor, e o senhor tem a oportunidade de colocar uma frase lá. A pessoa vai passar e ela vai ver essa frase. O que o senhor colocaria? Ó, e todo mundo vai ler. Vai ficar ali, escrito ali, ó. Então, fale aí. O que o senhor colocaria? A vida é curta, a vida é bela e ela é perfeita. Mas só vai ser tudo isso se nós, de fato, entregarmos a nossa vida para Jesus. Glória a Deus, aleluia. A vida é bonita. Como é? Já esqueci. A vida é curta. Curta. A vida é bela. Bela e perfeita. E perfeita. Mas só vai ser dessa forma se nós entregarmos a nossa vida para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ó, vamos fazer um outdoor, hein, gente? Aceitamos aí essa frase lá do pastor Maurício. Muito obrigada, tá? Deus abençoe, agradeço, viu? né? Obrigada a você que está nos acompanhando. Não se esqueça de se inscrever, tá bom, gente? Desculpe aí qualquer coisa, tá? As intercorrências, mas é vida real, tá bom? Não tem bastidor, é vida real, tá? Te agradeço, se inscreva,
curte, deixa seu like aí, deixa seus comentários. E é isso. Muito boa noite e até o próximo, se Deus quiser. Obrigada. Tchau, tchau. Uhul! Glória a Deus!